recentemente, em setembro, eu fiz a minha primeira viagem sem a companhia dos meus pais. Que eu sempre viajava com eles e tudo mais, a gente sempre foi pra praia todo mundo junto, sempre fomos pra Ituiutaba visitar parente. E foi um passo grandioso pegar uma passagem, pegar ônibus, ir pra uma casa que eu não conhecia e viver coisas ali meio que sem a supervisão, vamos dizer assim. E aí eu trouxe 2 pessoas que viajam muito, que gostariam de viajar mais ainda, pra conversar sobre isso. Obrigado por ter topado, Henrique. Bem-vindo. Obrigado tamo aí, tamo junto. Vamos lá. Falar de viagem é gastar tempo aqui sem dó. Gabriela Alvarenga. E aí, joia? Oi, joia, e você? Tô bem demais. Quase adulto ou já adulto? Eu já, nossa, cada dia menos quase adulto. Cada dia mais Essa adulto. definição, menos quase É, adulto. menos quase. É isso aí. Gostei dessa escala, vou usar. Vai ter que Menos trocar. quase velha. Vai ter que trocar o nome do podcast daqui a pouco. Isso. Não, já vou pro quase 12. Daqui eu não vou passar pelo adulto, não. Já vai aparecendo umas dor nas costas, tá ligado? Não, calma que demora, vai. Nossa, eu muito morro bom. de medo de ficar velho. Relaxa. É bom ficar velho? Você tem muito Não, tempo. nossa, já comecei Olha o bem o esculacho. Não episódio, faço a Não menor sei, ideia. não É. tenho ideia. Não faço a dores eu menor não ideia. tenho, então tá tudo bem. Vocês têm que se desenrolar nas respostas. aí, Mas né? é bom porque você vai ficar, se você quer sentir essa sensação que você teve de viajar sozinho, ela só vai melhorar. Uhum. E você vai enveredando pela vida de adulto, você vai tendo mais autonomia financeira e a sua segurança também de viajar sozinho. Você vai ver, quanto mais você tiver essa experiência, mais gostosa ela vai ficar e você vai ter vontade de fazer isso com mais frequência. Eu tinha a sensação de que viajar era um negócio muito inacessível, primeiramente, porque eu imaginava que tinha que gastar uma fortuna. E, não sei, pelo menos pra minha primeira experiência eu não gastei tanto. Porque o que aconteceu? Tinha o The Town, né, no ano passado. Era dia 2 de setembro o show que eu queria ir. E aí quanto que ia ficar o ingresso? Ia dar uns 300 e pouco. A primeira edição do The Town e tal vai ser um festival que vai durar muito tempo, porque foi sucesso. A organização do Rock in Rio, então, tipo, o pessoal tem muito respaldo. E aí ia o Post Malone, eu sou muito fã. E aí eu comprei e fui. Com passagem de ônibus, hoje em dia ainda mais você tem Boozer, ClickBus, todas essas outras plataformas. Eu juro, eu voltei pra Uberlândia, eu não lembro quanto que eu paguei de ida, mas de volta, R$90 de São Paulo pra cá. Pois é. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao Nordeste, eu gastei R$400, incluindo transporte até lá, tudo que eu comi, tudo que eu bebi. Lembra, Gabi? Eu acho que a gente tava junto. Lembra? A gente foi para Salvador com a faculdade, então dá. Mas antes disso, eu acho, antes de falar sobre destinos, a gente tem uma questão muito importante que é viajar dentro da própria cidade, assim. Eu vou muito a São Paulo, trabalho muito a São Paulo e muito a Brasília. Uhum. E sempre tem aquela questão, chega, resolve, faz a reunião, resolve tudo que tem que resolver, chega no hotel exausto, dorme, acorda, pega o avião, o carro e vem embora. Uhum. E de uns anos pra cá, eu passei a ter como meta, se eu vou pra algum lugar, eu preciso conhecer algo do lugar. Uhum. E Brasília mesmo, uma cidade que eu vou desde muito moleque, assim, eu não tinha esse hábito. Teve um ano que eu estava em Brasília 2 vezes por mês. E quando eu virei essa chave, eu descobri que do lado do meu principal cliente lá, tinha um monumento não é o Museu do Índio, um monumento dos povos indígenas que fica no plano piloto, que é uma obra do Niemeyer impressionante, que eu tava na porta, eu passava na porta todo dia. Todo dia, nunca Então tinha percebido. ter o olhar assim. de viagem. Uberlândia é uma cidade que eu tô com um monte de check para resolver. Tem a Cachoeira do Mandaguari aqui do lado, que a Gabi vai toda hora. É bom Minha lá. cachoeira, aquela é minha. Você Uhum. pode Da ir própria quando você quiser. Gabriela. Tem um monte de coisa. Por exemplo, a Cachoeira do Sucupira eu fui conhecer pela primeira vez há pouco tempo. Eu moro em Uberlândia desde 2000, dos anos 2000, 2001, e eu nunca tinha ido. Nossa. Então, assim, tem que ter esse olhar. Se você quer ter o olhar de viagem, você não precisa ir pro outro lado do mundo. Você pode começar de onde você tá, sabe? Uhum. Isso inclusive te ajuda a ir criando essa sensação de confiança e de segurança que você precisa ter para alçar voos mais longos e mais distantes. Você estava falando que foi a primeira vez que você viajou sem seus pais. Quando eu era criança, eu tive essa oportunidade porque eu era federada de ginástica rítmica. Pensa só, eu era uma pequena atleta. Uhum. Então, com 7 anos, eu já estava viajando sem os meus pais, mas com um responsável. Claro.
Só que eu entendo. Senão tinha que É chamar a óbvio, polícia, né, da você sua bota família. a menina no Conselho ônibus e vai embora. Conselho não, tutelar. não vai estar dando. Mas é muito diferente quando você chega nesse ponto que você tá, que você é responsável, você escolheu aquela viagem. Você é a pessoa responsável. Isso é um... É muito legal. E gira assim, uma chave muito forte. quanto mais você fizer isso, mais você vai achar gostoso tá por sua conta, fazer suas escolhas. E aí você vai perceber, você viu que não é tão caro assim, você vai se surpreender que pode ser ainda mais econômico viajar, inclusive para fora do país. Mas isso que o Henrique falou sobre a curiosidade de olhar para o seu lugar é um treino muito legal. Porque o que faz uma viagem valer a pena são essas coisas que talvez você passaria batido se você não tivesse a informação antes de ir. Ou se você não tivesse um olhar curioso para olhar e falar, o que é isso aqui? Que prédio esquisito, diferente. E o legal é que quando você tem contato com essas coisas que te chamam a atenção, quando você sai do lugar e sai do seu mindset do dia a dia, da rotina, na hora que você volta, você começa a fazer o mesmo exercício no seu lugar. Você começa a ter essa curiosidade que o Henrique começou a ter. Né? Pô, eu tenho uma cachoeira super bonita aqui, com uma estrutura boa, menos de 1 hora da cidade, e nunca fui. Por que você nunca foi? Porque você acha que ela vai ficar sempre ali. Quando você está viajando, você sabe que você tem um tempo que você vai ficar ali, vai acabar a viagem 1 hora, ela não vai durar para sempre. Então, você fica mais alerta. E eu acho que essa é a grande... o benefício que você traz, tem muitos, mas esse é para mim, um dos maiores. É essa presença que esse exercício te dá. Você sair do seu lugar e você começa a ver que você não tá, na verdade, nada é igual o tempo inteiro. Não existe esse lugar que não pode ser descoberto, que não é interessante. Se você tiver um olhar de viajante, você sempre vai achar alguma coisa legal para ver. Sempre tem uma história, sempre tem gente interessante. A gente tem esse hábito de achar que o outro é muito mais interessante do que o nosso, né? O dos outros, assim, quando a gente vai viajar pra fora. Tipo aquela coisa da grama do vizinho. E você tem, assim, como os alemães, nossa, olha, as crianças e tal. Eu lembro a primeira vez que eu fui pra Portugal, eu fui sozinho, desci do avião, assim, entrei num tram que levava do aeroporto da cidade do Porto até a cidade, né? E quando eu entrei, eu tava sozinho. Foi o momento que eu lembro, assim, de viajar sozinho mais divertido. Eu me virei do avesso, porque eu era muito moleque, assim, e vi uns adolescentes, eles deviam ter 12, 13 anos, assim, no trem sozinhos, falando com sotaque de Portugal. Isso me consumiu de uma crise de riso. Eu viajava de mochilão e esses meninos conversavam um com o outro, e o sotaque do norte de Portugal ainda é mais forte ainda, é o típico daquele bem difícil de entender. Eu abraçava a minha mochila, eu quase gritava, e eu estava sozinho. E foi assim um momento que eu acho que eu não lembro de ter rido tanto com alguém junto, sabe? Eu passei mal. Não sei se sou xenofóbico, eu acho que não, acho mais inocência minha Eu acho que mesmo, é mais né? contraste. Eu morria de rir. Era uma coisa meio Ari Toledo ao vivo, sabe? Que eles provavelmente, se ouvissem você falar, iam rir da mesma maneira, né? Era muito bom. Mas esse contraste também... Você riu em brasileiro, né? Riu em ninguém, eles não ouviram. Eles não tinham, viram. não Eu tinha um mochilão grande, assim, viajar de mochileiro. Ela era alta, assim, eu abraçava ela e gritava. E essa época era uma época que no Brasil não tinha muito smartphone ainda. Eu morava fora e aí não tinha essa conectividade que a gente tem, sei lá, de 2010 pra cá. Era um momento em que as conexões eram mais difíceis. E eu lembro que eu tinha um Skype phone, que as pessoas podiam entrar no Skype no Brasil e me ligar, mas as pessoas não estavam o tempo inteiro ligadas. Então não tinha com quem conversar. Se fosse hoje em dia, eu ia começar um áudio de WhatsApp e ia estar interagindo com um monte de gente. Mas não, era bem isolado. Mas isso é interessante também, essa solidão que não é solidão, né? Que o povo chama de solitude, Solitude, né? Isso. É uma solidão gostosa. Nas minhas viagens sozinhas, nesse ano passado eu fiz 2. Uma foi deliberadamente queria ir sozinha, a outra foi sem querer. Mas essa coisa de... São 2 contrastes que eu vejo no meu processo. Um é assim, eu queria muito ter alguém do meu lado que eu gosto e que eu tenho intimidade para falar, olha isso, sabe? Assim, sabe? Ter essa lembrança compartilhada com outra pessoa. Compartilhada. Mas que não necessariamente esteja online, mas aquela pessoa que viveu comigo. Mas, ao mesmo tempo, me ouvir, né? E viver aquele momento com atenção para o momento mais do que para outra pessoa.
Não ter que se preocupar com o outro. Não ter que se preocupar com o Desculpem outro. se eu estou sendo pouco solidário ou sei lá o quê. Mas, Egoísta. o egoísmo na viagem é muito bom, que você faz o que você quer. Eu sou muito fã de museu. Eu entro em museu, me deixa. Eu fico ali horas. Eu Mas também quando eu estou sou. viajando, normalmente eu viajo com meu marido. E eu sei que ele não tem muita paciência. Então eu sei que deu 1 hora que eu tô dentro do museu, que eu ficaria mais 2 ou 3. Ele já tá querendo me matar, e aí não é o mesmo esquema. E quando eu viajo sozinho e entro, esse ano eu tenho uma viagem sozinho. É meio trabalho, meio turismo. E eu já sei os museus que eu vou e que eu vou perder uma tarde lá. Pra onde? Eu vou para uma feira de arquitetura e Milão. design em Milão. Ah, é o Nossa, sonho bom. do arquiteto, essa feira. Essa feira tá marcada desde o ano da pandemia. Eu combinei com os amigos de ir e compramos e tá cancelada, agora sai. Cara, E aí, como é trabalho, ele não vai ter férias. Ele não vai porque eu vou estar, a maior parte do tempo eu vou estar trabalhando, vou estar em feira, enfim. Sabe outra coisa que mas é também... melhor trabalhar em Milão do que em Uberlândia. Ah, varia um pouco de cenário, né? É. Sabe outra coisa que, enquanto você estava falando, eu pensei, tem essa vantagem de você não precisar esperar pelo outro, não precisar administrar, tentar encontrar uma média entre o que você quer fazer, o que a outra pessoa quer fazer, quanto tempo você vai gastar em cada coisa, mas também tem uma coisa que você é inteiramente responsável pelas suas escolhas, inclusive pelas ruins. Porque quando você está em conjunto, você está com seu namorado, você está com, sei lá, seus amigos, sua família, se alguma coisa der errado, você pode pôr a culpa na outra pessoa. Não fui eu que fiz essa escolha. Ali é você com você. Se você escolheu entrar no metrô e descer na estação errada, se você estava muito empolgado para comprar um show e de repente você chegou lá, era um lixo, a culpa é toda sua. Então isso te traz uma... eu não sei o que é, mas é interessante essa autorresponsabilidade que, além de você perceber que você não precisa negociar quando você está sozinho, às vezes você precisa negociar com você, só que você realmente não tem quem pôr a culpa. Isso é um processo muito legal. Você viveu isso na sua viagem? Quando eu fui, né, foi dia 2 de setembro, primeiro dia de Detão. Dia 3 de setembro é meu aniversário. E eu tava assim, tava ótimo, eu tava na energia lá em cima e tudo mais. E eu acho que o The Town foi dia 2, 3 e mais uns outros 3. Então foi 5 dias de festival. Choveu só no dia que eu fui. Típico. Só no dia que eu fui e aquela coisa assim do céu limpo, limpo, limpo. De repente, acabou o mundo em São Paulo e eu tava tomando água na cabeça. Deu tudo certo. Comprei capa de chuva, aquelas capas de chuva de show mesmo, que é R$20 e não vale 5. Que no Mercado Livre custa R$2. Eu comprei um pacote e agora sempre levo. aí vai revender para os seus próximos festivais, você já sabe onde compra. Nossa, é isso. E eu estava pensando o tempo todo, nossa, eu paguei pra pegar esse resfriado que eu vou ficar, sabe, nos próximos dias. Mas tá bom, tá ligado? Você tem história, tem história. Então, tem exatamente, história. vamos viver. Exato. Tem história. E eu sou muito implicado, assim, com essas coisas, tipo, eu não gostava muito de viajar quando eu era menor e com a minha família, porque o meu pai e a minha irmã, eles têm um espírito diferente meu e da minha mãe. A gente gosta muito de conforto. E aí eles gostam de, tipo assim, pagar o mínimo e tentar render o máximo, sabe? Então a gente já ficou em cada hotel, hotel não, né? Eu tenho história. Cada pousada, terrível. Você já ficou em hostel? Não. Você precisa ter essa experiência. Se você quer viajar muito, o hostel é o seu melhor amigo. Eu viajei por muitos anos só de hostel. No Brasil, inclusive. Uhum. E é uma experiência bizarra, dividindo o quarto. Eu já tive muitas histórias. Eu lembro uma vez que, assim, para dar um contexto. Eu, quando tinha 25 para 26 anos, resolvi que queria morar fora do Brasil. E eu já tinha um trabalho, já tinha me formado na primeira faculdade, já tinha um trabalho, tinha um salário ok, assim, que dava para juntar uma grana, a despesa era baixa. Vendi o carrinho que eu tinha e vazei. Pedi demissão e fui embora. Uhum. E aí, quando eu mudei para esse outro país, foi para Irlanda, eu consegui um trabalho lá sem querer. Eu fui para lavar prato, o que fosse. Sem querer, eu consegui um trabalho na área, sem querer querendo, assim, que pagava muito legal. Uhum. E aí eu pegava todo esse dinheiro e falei, vou fazer o máximo de viagem que eu puder na Europa. E eu não vou voltar pro Brasil com uma mão na frente e uma atrás, não tem problema. Então eu gastei todo o meu dinheiro, eu voltei pro Brasil com 50 euros no bolso, assim, com nada. E aí eu ficava muito em albergue, né? Então eu viajava todo final de semana, eu pegava um avião e ficava em albergue para render. E aí uma vez
Eu fui todas essas viagens sozinhos, tá? O pessoal não tinha com quem ir comigo. Eu viajei muito na Europa Você foi sozinho. Só você. Quase sempre sozinho. Pra Irlanda você foi sozinho. Fui sozinho, E fiz aí, os lá você amigos. foi E sozinho, tenho sim. amigos dessa época até hoje, assim. Tenho amigos espalhados pelo mundo. Agora, nessa feira que eu vou visitar um amigo meu que mora lá do lado, que é dessa época e tal. E aí, eu lembro que fiquei num hostel em Paris, esse foi um dos mais fedorentos que eu fiquei, assim. Era muito um pulgueiro. Ele era bem ruim. Só que tava ótimo, eu não tava nem aí. Eu pensava, levo o meu Skype phone, que ninguém me rouba, meu passaporte, minha carteira, se alguém pegar minha roupa, eu não tô nem aí. Só que aí tinha um casal de espanhóis que vinham conversar comigo, que eles estavam muito empolgados, que ele tinha acabado de tirar de Jericoacoara. E aí, Jericoacoara, eu nem sabia da existência de Jericoacoara nesse tempo. sim, Eu nem sabia. ela é Eles ótima. ficaram lá 2 meses surfando, kitesurf, não sei o quê. Só que esse casal, toda noite, eles transavam no quarto com 8 pessoas dentro do quarto. E nem aí. Nem aí. Nossa. Então, esse Não, tipo de essa coisa experiência que eu não você tive, não. Eu vai- só fiquei em Meu quarto Deus! feminino em hostel. Aham, Eu sim. sempre ficava, nunca fiquei em quarto misto. Meu Deus, eu falava a noção. E teve uma outra vez também, nessa baciada de viagens aí, que eu fui pra Berlim e eu saía com... Tem um negócio que chama pub crawl, você já ouviu falar? E uma dessas pub crawls, eu ia porque eu tava sozinho pra fazer amigos, assim. Você Então, que me conhece... ensinou o pub Foi. crawl, eu não conhecia, não. Então, conhecia gente do mundo inteiro e tal, não sei o quê. E eu sempre sozinho. E eu saí numa dessas pub crawls e a gente foi num monte de bar com esse pessoal e não sei o quê. Tomamos todas e eu fui dormir. E eu tenho como hábito dormir de cueca. Só que em hostel, quarto compartilhado, eu não faço isso. Só que eu tava um pouco além da conta. Alterado, Fiquei de cueca e dormi. Eu acordo com uma amiga minha lá de Dublin, uma italiana, Enrique. Eu olhei e falei, o que essa mulher tá fazendo no meu quarto? Aí eu não sabia onde eu tava. Na hora que eu olhei, coincidentemente, essa mulher foi pra lá, sem me contar, essa menina, ficou no mesmo hostel, o quarto dela era no mesmo quarto, ela tava me acordando pra mim, Henrique, você tá... Você tá pelado. Nossa. Meu Tem essas Deus. coincidências aí. E Tem- eu agora, nessa viagem do início, já vai fazer um ano que eu fui. Eu fui pra Buenos Aires e eu queria ficar num hostel que foi indicação. Fala, fica nesse hostel porque é muito legal. Eu fiquei num quarto privado, porque eu tava trabalhando. Você nunca dividiu o quarto em Eu hostel? calma que eu vou chegar lá. Mas na vida já, né? Já, na vida já. Aí nesse especificamente. Depois eu queria mudar de bairro. Eu já fui viajando sabendo que eu ia ficar em 2 hospedagens diferentes. Na mesma Só cidade. que, né, assim. só que aí... Detesto essa ideia. Não, eu gosto, eu acho legal. Eu já Sou fiz isso cansado. algumas vezes. É fazer mala mais de uma vez na mesma viagem. Isso tá é em paz. chato, mas me permite conhecer outros lugares, outro ponto de vista da mesma cidade. Mas tá, Interessante, eu resolvi fazer isso, só que aí eu fiz eu sempre faço essa burrice. Eu não consigo assimilar direito a virada do dia com a cobrança do hotel. Então, eu tava um dia a menos do que eu tinha imaginado. E aí o meu quarto, que era individual no hostel, eu tive que pegar um quarto coletivo. Eu, tá bom, né? Eu já achava que já tive essa experiência, não preciso passar de novo. Sim. Gente, foi muito legal. Eu tava na beliche, na parte de cima, fui colocar meu celular no carregador. Ele caiu na cabeça de uma italiana. Nossa senhora. E ela virou minha melhor amiga, a gente conversa até hoje. Nossa, Então, eu já ia falar, pronto, você arrumou uma inimiga. pra Não, ela. a gente ficou... Pelo contrário. ela foi uma anja, né? Porque eu falei, nossa, por favor, me desculpa. Aham. E aí ela falou, não tem problema nenhum, a gente tá indo para um museu agora. Quer? Eu falei, tá bom, vamos. Bora. E pronto. E aí depois, quando eu fui pro outro hotel, eu falei, então, agora, deixa eu te falar, eu preciso ir pro outro hotel, porque... Eu tô trabalhando e é esse hotel aqui, você quer ir pra lá comigo? Vamos lá, gente, né? Eu sabia que o quarto que tinha lá era um quarto duplo. Aí ela falou, você vai pra esse hotel e com a cotação pra nós tá muito favorável. Pra ela, mais ainda, Pois né? é. Eu não entendi isso. Eu falei, você vai pra esse hotel, você é rica? Eu falei, eu sou rica não, meu bem, eu sou adulta. Eu preciso trabalhar. Tenho um E aí, o que acontecia? Nesse quarto que eu fiquei uma noite só. Tinha 2 irmãs de Israel, umas meninas que eu não consegui identificar de onde elas eram, elas não estavam muito de papo, eu não consegui pela língua saber de onde elas eram. Mas eu lembrei dessa história porque de madrugada as pessoas estavam muito respeitosas, assim, no geral estava um quarto limpinho, era uma casa antiga, bonita. E elas entravam de madrugada, ainda que em silêncio, você ouve a pessoa subindo na beliche, mexendo nas coisas e tal. E aí eu ouvi essa menina chegar, e eu ouvi elas conversaram baixinho e eu ouvi elas falando. Na hora que eu acordei pra ir embora, as 2 irmãs, a menina que tava na parte de cima da beliche, ela tava
pelada. Não, não assim, dormindo, apagada, pelada. E eu vou falar uma coisa que... Ela tava com o joelho aqui. Eu falei, cara, vou fazer um papo ali com ela. Pra quem não viu a cena, a Gabi colocou o joelho no Não, ombro. no ombro. Ela tava numa posição que eu falava, que desprendimento. Então a gente vê também... Liberdade, né? Total. E a gente vê que muitas vezes a gente pensa que as pessoas de fora olham pra gente como, brasileiro é tudo, festa, não sei o quê. Nada. E na verdade, quem é muito desprendido são os gringos. Principalmente quando essa menina era Mas de o Israel. feminino também ajuda, né? Ajuda, porque tem. Mulher é mais tranquila. É mais tranquila. Só que, pô, pelada, não tava de calcinha e sem sutiã. Ela estava pelada. Mas espera lá. Vamos pontuar uma questão aqui, que a gente tá contando os casos específicos de hostel. Isso. Mas 97,8% das vezes foi sempre muito positivo, assim. Sim. Sempre um bom negócio, sabe? Claro. Você Porque- tá num lugar que tem mais gente na mesma vibe que a sua. Que quer conhecer gente, quer fazer amizade. É tudo que- estrangeiro e também tá curioso, quer conhecer a cidade. E hostel normalmente tem programação cultural ou tem passeios que eles fazem. Aham. Então é um ambiente feito para essa É integração. muito legal. Então, se você quiser fazer uma viagem que você vai ficar só você e você, não vá para um hostel, vá para um hotel. Se você quiser ter essa experiência, é quase como se fizesse vários intercâmbios, que você vai É. conhecendo gente de muitos lugares e quebrando muitas ideias pré-concebidas sobre outras pessoas, sobre outras culturas, sobre o mundo. Pode anotar muito bom. na sua E listinha. assim, e normalmente o hostel fica na melhor parte da cidade. É isso que eu ia perguntar. Eles porque ficam às nas vezes melhores você tem áreas. dificuldade pra transporte dentro da cidade que você tá. Sempre é no melhor lugar. Eu, por exemplo, hostel no Brasil, só fiquei no Rio de Janeiro e era no Leblon. Nossa. Era no Leblon. E era genial o hostel. E você tá falando desse negócio de intercâmbio, uma vez eu fiquei num hostel em Lisboa, que eles tinham um jantar lá, que você... para os hóspedes, tinha uma cozinha, era uma daquelas casas antigas da Rua Augusta, lá de Lisboa, aqueles casarões, tipo os de Ouro Preto, assim, é o mesmo estilo, né? E aquelas janelonas e tal, tinha uma cozinha muito grande, e à noite ia um cara lá, eles chamavam de chefe, mas não era um cara gente boa que fazia uma comida legal, assim. Sim. E cozinhava para quem quisesse. Então você pagava lá um dinheiro barato, um dinheiro pequeno, e jantava um bacalhau com vinho, não sei o quê. Numa mesa gigante, o cara explicando de onde vem o bacalhau, não sei o que. Era uma experiência super legal, assim. Ele que era não chefe, tem em sim. hotel. É. É. Pelo menos em espírito, se ele não É, era de técnica, se ele tinha... cozinhou- Ele era um bom personagem. Se ele Exato. cozinhou, pagaram pela comida dele, e eu tô lembrando dela até hoje, então ele era o chefe, tem razão, é ele verdade. deixou uma marca Ele em era o você. chefe. Era. Então tem isso, assim. É uma coisa que você pode realmente botar na sua listinha de coisas pra fazer, porque te enriquece, te dá história pra contar. E hostel, uma coisa, hostel, tem muito hostel design, assim. Tem. É muito legal. Eu já vi Não no é TikTok, convencional. às vezes aparece pra mim. E vai te perseguir cada vez mais. E ele é o É, tipo de. E é o tipo de hospedagem. Eu, hoje em dia, eu ficaria em hostel num quarto individual tranquilamente. Sim. Sem medo. Porque assim, né, cara, chega uma hora que você não tá mais disposto a se acordar às 3 da manhã, que acontece. É isso Toda que eu- Por mais hora. educado isso que é as muito pessoas ruim, porque sejam. não tem lugar mais confortável do que dormir em casa. Nunca, Não, e nunca não vai tem. ter. Mas pra quem tá disposto a viajar, também tem que estar disposto a abrir mão de si, né? Uhum. E de seus prazeres de, beleza, ficar em casa, tranquilão. Mas eu acho que você pode considerar. Põe na balança. Tem gente que também, você tem que saber de você o quanto que você aguenta de perrengue. Sim. Mas se você se abrir um pouquinho, o que você leva, você não vai lembrar tanto que você dormiu mal, ou que... Não. Mas você vai lembrar de uma história interessante. Você vai lembrar que caiu o seu carregador na cabeça da menina e você ficou amiga dela até hoje, sabe? Então, é se colocar em situações que te tiram da sua zona de conforto, que te permitem viver coisas que você não viveria. Sozinho. Como esse caso de viver sozinho, mas de viajar sozinho, é essa questão que você estava falando sobre a responsabilidade do viajar e tomar suas próprias decisões. Porque no caso, como eu sempre viajei com minha família, eu não tomava as decisões. E não tomar as decisões, às vezes, significa que você vai dormir num lugar que provavelmente alguém morreu na noite anterior. né? Credo. Que Entendeu? isso? É um lugar, assim, que é propício pra, assim, cena de cidade alerta. Uhum. Mas é só por um dia, porque, assim, aí a gente tem um Airbnb alugado, mas só vai poder entrar no outro dia, sabe? É Uhum. coisa assim. Então, isso sempre me deixou muito pensativo de, nossa, será que eu gosto de viajar? Porque parece que eu tô só, não sei, integrando ali com a família. A deriva não, sendo comandado por alguém. É, isso aí. Então, agora você tem condições, vá comandado por si, ou então seja quem comanda, sabe?
Tá, Ah, eu vamos lá. adoro ser o que comanda, Também gosto de sabia? ser a tia da excursão. Nossa, uma vez eu fui com a família, eu tava na época que estava fazendo a construção da minha casa, então não tinha dinheiro para absolutamente nada de viagem, nada. Não... Ir para Belo Horizonte já ia ser um problema. E aí o meu cunhado chegou na gente e falou assim, a gente vai levar as crianças para Disney, vamos? Eu falei, olha, muito obrigado pelo convite, mas não vai Porém- dar. Ele, não, eu vou pagar tudo. Opa. A gente Eu quer falei, ué, esse cunhado. cunhado. Ah, é. Ah, mas a passagem... Não, a passagem eu tô com umas milhas aqui. Dá. Então a gente foi, meu cunhado pagando tudo. E aí, ele falou assim, nossa, mas pra mim é tão difícil resolver. Eu falei, deixa comigo. Eu adoro. Aham. Eu acho genial. Programar, A minha planejar. cunhada achou a coisa. casa no condomínio lá em Orlando. Eu aluguei o carro, era o meu sonho de vida, era alugar aqueles carros americanos, que Sim. tem muitos lugares, aquela van, sabe? Aham. Sim. Eu era a tia Eliane da Disney. Eu fui, pô, gente, vambora, tá na hora. Apertava o botão, pus as crianças dentro do carro. Foi, O eu Fast quero... Pass super- tal hora, a fila eu não sei era a do tia quê. Eliane É. da viagem, tia Eliana, né, que chamava aquela. E aí o meu sonho é fazer isso de novo agora com a Malu, com o meu irmão e tal. Com seus Vai. sobrinhos, né? com Situa a que as turma de pessoas não cá. sabem quem é a Sim, Malu. Ah, sim, minha sobrinha Pictica. Ela ficando maiorzinha, a gente deve fazer isso de novo. É legal. Muito Pra ela reclamar depois num podcast que ela não podia ter as escolhas Isso dela, sabe, Gabriela? quando ela ficar maiorzinha. Mas ela que e tal. lute. Eu Quando vou ela Como é ficar que vocês fazendo- planejam as viagens de vocês? Tipo assim, vocês têm planos de locais que vocês não têm, tipo assim, data pra ir, nem dinheiro, nem nada? Sonho de viagem, né? Eu tenho uma bucket list que é imensa. Alguns deles eu já realizei. Outros eu tenho uma coisa também que eu tento não repetir os meus preferidos. Sim. Para poder ter um repertório maior de viagem. E tem muita gente que diz também, sem querer te interromper, já te interrompendo. Pode interromper. Não volte no mesmo lugar que você já foi, porque vai ser um lugar diferente, assim. Não, você não vai voltar, porque você é diferente também. exatamente. Entendeu o que eu tô querendo não é- dizer? Esse conselho eu não dou, não. Volte sim. Pode voltar. Pode voltar que você tem... Quando você vai numa segunda viagem, pelo menos assim que eu penso, tá? Uhum. Eu acho que não existe viagem clichê, existe viajante clichê. Você pode ir para um destino que todo mundo supostamente, você não precisa, sei lá, ir para a Ilha de Socotra para você ser um viajante. Você Sei. vai para o destino que você quer ir. Se seu sonho é para Paris, que sonho clichê. Foda-se. Vai. Vai. Uhum. E se você tiver um pouquinho daquela coisa que a gente falou de curiosidade, você vai descobrir coisas incríveis que a pessoa que só vai ali tirar uma foto na torre não sabe. Você vai descobrir sobre a própria torre. Então, uma primeira viagem para um destino desses, ou para um destino que você tem muita vontade de ir, ela vai ser para você ticar as coisas que não vou nem chamar de clichê, vou chamar de icônicas. As coisas que são, faz aquele lugar ser o que ele é. Que tá no imaginário coletivo, né? Sim. Que você tem Ticou. aquela imagem, você quer conferir se é aquilo que você sempre imaginou. Nas outras vezes que das você telas, vai, né? nas outras vezes que você vai ter a chance de, já vi, tenho a minha lembrança, já tá ticado na minha listinha de coisas a fazer, e você começa a descobrir surpresas. Você vai ter o que você planejou fazer, mas você vai estar um pouco mais aberto às coisas que você nem imaginava que aparecem no seu caminho. Eu tenho a sensação de que tem coisas que são muito melhores de se fazer nesses locais, só que ninguém nunca, não é, sei lá, instagramável, não é um lugar que você vai, não é reconhecido mundialmente por causa daquilo, entende? Por isso que você tem que ser curioso e se deixar levar. Você vai descobrindo, vai deixando as coisas aparecerem na sua frente, elas vão aparecer, você Eu pode quero ter responder certeza. a pergunta que você fez antes. Como é que eu organizo minha vida de viagem? É por notificação de oferta de passagem. Ah, tá. E de Juro por milhas Deus, que é milha. Milha, eu sou um milheiro, acumulo milha, eu compro um pão de queijo de R$2, eu pago no crédito. também. Mas não façam isso se vocês não têm controle financeiro. Eu já tenho, eu sou super organizado com isso. Mas é notificação de oportunidade. Eu tenho desejo de ir para lugar, sei lá, para Mianmar. Eu tenho muita vontade de conhecer aquele parque dos 1001 templos e tal. Mas se não apitar aqui, tem muito lugar ainda para ir e eu vou na oferta, entendeu? E sempre rola. Sempre rola. Eu tenho essa lista de muitos lugares que eu ainda quero conhecer e tenho essa tentação de voltar. Istambul é um lugar que... Eu quero voltar lá também. A Turquia toda, a Itália também, Roma em especial, tenho muito carinho por Roma. Então, são Sabe lugares... que apareceu pra mim que o seu Duolingo, você tá no top, assim, Do de italiano? turco? De Turco? turco? Ah. Porque eu tenho família, né? Então tem isso. Meus tá. sobrinhos nasceram Entendi. em Istambul, meu cunhado é turco. Não, eu pensei que você só era doida com Não, eu Turquia sou doida mesmo. E realmente, eu fui pra lá a primeira vez quando minha irmã foi pra um intercâmbio de A trabalho. irmã da Gabi é cônsul do Brasil. Não, ela já foi cônsul do Ela é o Brasil quê? na Turquia. Agora ela trabalha no ministério.
das relações Eu já internacionais. fiquei hospedado na casa da irmã da Gabi quando ela era alguma coisa da Embaixada do Brasil, uma coisa Entendi. importante. Ela é, enfim, ela foi... Ela E é o ela, que não, e ela é um luxo. ela- A Tainá é um Poder e luxo. glória. Ela é Ela o que tem o povo faz relações internacionais pra ser. É o sonho Exatamente. de quem quer ser em relações internacionais, é a vida da Aham, Tainá. É. E a Tainá é aquela mulher do cabelo Chanel, super elegante, educada, que fala com um tom, sabe? E te recebe super bem, e conhece tudo, elegante. É que tem assim, um outro patamar de É outra vivência. E um coisa. amor. A Tainá, É. eu sou apaixonado pela Tainá. Se você... A gente tem uma foto que a gente se encontrou, o Olha Henrique, isso, que é cena de maravilhoso. Manuel Carlos. O Henrique, o irmão dele, eu e a minha irmã. A gente se encontrou numa viagem, a gente se encontrou em Paris. Uhum. Se você ver Sem a querer, foto, não foi programado. Não foi programado. De repente, você vai Paris, vamos Paris. Ah! Eu lembro de Foi eu lembro de coincidência estava na total. SIC, eu gritava assim, tipo, Foi meu coincidência, Deus, a gente não, vai... não combinamos. E aí a gente tem uma foto que você vê nitidamente. O Henrique tá falando da elegância da minha irmã, que vocês não podem ver. O Henrique também é extremamente elegante. Você vê, ele tá de chinelo hoje, mas é Ele porque tá de é um chinelo, mas é um chinelo amarelo, não é um qualquer não é qualquer chinelo. Mas você vê, eu vou mostrar essa foto pra você vai entender. Você vê, assim, a gente tirou a foto, o Gustavo, que é o irmão do Henrique, falou assim, claramente quem são os irmãos pobres e os irmãos ricos. A Tainá parecia que tinha feito um figurino de Eu filme. gosto de chamar tava ela de assim, Flecha de Lima, que é aquela brasileira amiga da princesa Diana. Capaz que você não conhece, era esposa de um embaixador. Ela é desse tipo. Enfim, ela foi pra lá para fazer intercâmbio de trabalho, mandaram um jovem diplomata turco pro Brasil e depois ela foi pra lá. pra lá, pra Ankara, que é a capital, e se Istambul apaixonou. Não é a capital do... Não, Istambul é Eu igual ao sempre Rio de achei- Janeiro. Eu sempre achei que era Ankara. Eu falo Ankara, né? Mas não sei. Mas você Às deve vezes eu tô saber. falando o sotaque do meu cunhado, por exemplo. Então tá meio certo, né? Vamos combinar? Enfim, É. eu tive essa oportunidade de conhecer a Turquia muito, num viés muito insider. Uhum. Isso E é eu me muito bom. apaixonei loucamente. E eu tinha ideias muito preconcebidas, não sei, né? Estereotipadas. Sim. Uhum. E quando minha irmã estava trabalhando lá, e ela falou, vem passar o Natal comigo. Eu falei, gente, eu vou passar o Natal na Turquia. E eu não sabia... Tem, né? O que eu não tem. Tem Mas uma tem luz. tentativa. Tem, mas tem uma luz. tentativa de receber turistas nas cidades mais turísticas. Eles falam, as pessoas tinham um urso no hotel que a gente ficou, o urso estava com um gorrinho de Papai Uhum. Noel. Mas não tem nada de Natal. cristão, né? Não. Sim. Tem muita é. decoração de Natal, muita luz em shopping. Mas lá, não é uma celebração pra eles. Mas eu lembro de perguntar pra ela assim: eu posso usar esmalte vermelho? Ela, o que é isso? O que você tá. E ela não tem muita paciência, não. Ela é fina, mas ela não dá muita trela. Ela E já... eu tava lá trabalhando. Então, e eu procurava as coisas na internet, e eu via muitas dicas sobre a Turquia, sobre Istambul. Muito no sentido de visite a Mesquita Azul, visite a Santa Sofia, faça isso, vá na Capadócia do que. Mas eu não sabia muito bem como me comportar, principalmente sendo mulher. Uhum. Isso E eu eu- queria te perguntar, sabia? Sobre viajar sozinha sendo é, mulher. Sendo mulher, eu Vamos quero te abrir ouvir. esse porque tópico. É uma coisa que a gente não faz ideia, viu? Do Vocês não que fazem a mínima ideia. Tem um... Antes disso, o que é ser mulher e correr o risco o tempo Vários inteiro, riscos. assim. Mas eu vou você corre fechar e risco vou aqui em abrir. Uberlândia, né? Vamos lá, Então, eu quero ouvir isso. aí beleza, aí eu fui e o meu trajeto foi sozinha. Enquanto eu tava lá, tava trabalhando. Mas enfim, eu não achava muita informação a respeito sobre essa experiência de como se comportar. E eu ainda entendia muito bem, tá bom, é um país islâmico, mas eu Quão preciso, islâmico? eu preciso cobrir meu cabelo. E eu cheguei lá e eu me surpreendi entendendo que é um país muito diverso. Hoje, a gente tem outra situação política, a gente tem um presidente que é tradicional, é um presidente religioso, mas a primeira vez que eu fui pra lá, eu fiquei assim... As meninas de blusa de barriga de fora, turcas. E aí você tem também as que cobrem a A maioria cabeça. são com o véu. árabes, né? Lá as que se cobrem muito são árabes. E eu também não sabia que turco não é árabe, que a língua deles não é árabe. Então, foi pra mim, eu acho que o maior acorda. E eu sempre fui uma ótima aluna, eu sempre gostei de assuntos sobre o mundo. Lá eu descobri que eu não sabia nada. É tipo a sensação de que, nossa, parece que eu devia saber isso, eu não sei. Eu né? não sei. E Estranho. aí, eu lembro que eu acho que eu falei para o meu cunhado, eles estavam começando a ficar. E eu falei assim, não sei o quê. E eu comentei alguma coisa. E ele falou, me entristece muito as pessoas virem para cá e verem. Aqui tem muito turismo dos países árabes, é perto ali no Oriente Médio e tudo. Mas eles acharem que as nossas mulheres são essas. Que aí a gente tava no hotel e tinha uma mulher de burca com uma telinha só mesmo, aquela mais fechada de todas. Eu não lembro mais Super os coberta. nomes.
ela levantava para poder tomar o café por baixo e o bonitão dela, o tenho uma marido de história regata. Eu tenho uma ótima falava história assim, dessas senhora. mulheres. Eu tenho uma amigona lá em Istambul, que ela, na época que eu tinha o blog, ela foi minha... Ela é guia, não é? A Lê, os filhos dela nasceram lá, ela mora lá há quase 20 anos, então ela fala Mas ela é turco, brasileira. é brasileira de Campinas. E a Lê ela trabalha com receptivo turístico, ela é concierge e tal, tradutora, né? E aí ela me contou um caso de que ela foi num desses, tem os clubes árabes, tem a parte feminina, assim, e que essas mulheres, normalmente as ricas, elas são belíssimas Aham. e os caras tiram a oportunidade para escondê-las, assim, porque essa cultura maluca aí que eu... Ai, não sei, mas assim, Assim, fico tenso. quando eu fui entendendo melhor e mergulhando nisso, eu criei também, a gente é blog, né? Eu tenho um blog ainda, ele tá Eu não, lá. eu aposentei, Você aposentou seu graças blog. a Deus. Mas eu criei um blog por causa disso, porque eu fiquei tão deslumbrada e tão entendendo que eu não entendia nada, que eu fiquei quase que hiperfocada, obcecada, eu queria só falar disso. Eu falava, Sim. oi, tudo bem? Sabia que eu fui para Istambul e lá você não precisa usar, você só pode... Sabia que não é árabe. Você sabia que não é árabe? Sabia que a comida não tem quibe, quase a gente não acha quibe, é diferente. Tá. Oh, é mesmo, né? Tem influência, assim, teve a dominação do Império Otomano para a área de lá, depois também tem muita influência para a Istambul de é cá. Constantinopla. Constantinopla, cara, É metade genial, na Europa, é metade... genial, Não, é genial. é incrível, É é genial. delicioso, enfim. Lá Nessa- em Roma são cidades irmãs pra mim, turismo irmão, assim. São, Parecido, assim, é muito louco. e você vê coisas que você viu na escola, outras coisas que você deveria ter visto. Você fala, não é possível que a gente não estude isso aqui é muito incrível. Então, para quem gosta de história e de arquitetura e de coisas grandiosas e desses impactos e de aprender, é uma oportunidade incrível. Se você é meio tapado, você vai voltar lá provavelmente mais preconceituoso do que você foi, sabe? Ah, verdade. Mas uma coisa interessante sobre a questão de se cobrir é assim, as irmãs do meu cunhado não se cobrem, nunca se cobriram, tem Só na mesquita, né? Só na mesquita sim, que aí Mas você tá num cobre o lugar cabelo religioso, só, é um cobre lenço, o cabelo não e é tem que nada. estar de joelho coberto e A tal. mesquita é o templo da É a religião igreja islâmica. do Islã, né? Então tem que lavar É o templo. quem vai lá, sim. se você vai como turista, você não precisa, por exemplo, lavar seus pés, mas você tira o sapato, porque é Sim. carpete. E são lindos esses Assim, eu templos. posso falar sobre 1 milhão de Taj anos. Mahal é um... Não, Taj Taj Mahal é um Mahal grande túmulo. É um, Ah, tá. É um túmulo. ele é um um mausoléu mausoléu. construído pra rainha. Chamar Legal. de túmulo. Um mausoléu daqui. Mas tudo bem. Não menti. Mas dá pra entender o que, falando túmulo, a pessoa Sim, vai, consegue vamos entender. fechar esse parênteses. Volta. Mas vamos, o que Porque era que eu senão não tava vai ficar falando? pra sempre. Enfim, quando eu fui... Eu tava muito curiosa sobre, né, o que é ser mulher em um país islâmico, que é um país É islâmico... isso que eu quero saber. que Seus é um país medos islâmico. viajando sozinha. Vou chegar lá. E eu falei com a irmã do meu cunhado, que é a Tuba, sou apaixonada por ela, maravilhosa. E ela tava explicando que, muitas vezes, usar o Hijab? hijab. Só Hijab, que ela fala véu, assim, na hora que ela vai traduzir para o inglês, ela chama de véu. Usar o véu, usar o lenço, na verdade, ela fala lenço. No caso das turcas, ela não é dessa linha religiosa, mas ela tem amigas que são e que até pouco tempo atrás eram proibidas em lugares, em serviço público. Se você prestou um serviço público, você vai trabalhar, você não pode usar, não poderia antes. Então, elas estavam brigando pelo direito de usar. Então, às vezes a gente olha com um olhar de, nossa, essa mulher é presa. E, na verdade, a liberdade dela é seguir a religião. Então, isso também foi uma quebra pra mim. Eu tive vários insights e essa percepção de, cara, eu não sei nada. Mas agora vamos falar de Não, mas viajar antes só comentar que Turquia é um país pra você ter o seu radar, porque o câmbio é 1 para 1. Não sei se ainda tá. Era 1 para 1. Acho que tá até melhor, viu? Eu acho que o real tá valendo mais que a lira. Você come maravilhosamente bem, E você barato. fica abismado com os lugares arquitetonicamente falando. Tem praias incríveis onde você vai ver mulher de burkini e mulher de topless. Então é um contraste, e você descobre coisas incríveis, enfim. Mas é uma explode a cabeça. mistura... Desculpa, Henrique, você ia falar, mas é uma mistura que coexiste com tranquilidade? Sim. Total, é super É? seguro. Sim. E você se sente bem, e aí assim, até... Bom, vamos entrar na parte do que é ser mulher e viajar sozinha. Porque Istambul é uma cidade super segura, né? É uma cidade segura. então. Eu me senti muito bem, mas tem assédio. Assédio, assim, tem... Os caras vêm em cima. E tem um modus... Ninguém como me você assediou. se... Como você queria. Não, tô em paz. Como você não, se Não tenho comporta. inveja nenhuma de mulher com isso. Quando eu fui pra lá a primeira vez, eu fui no trajeto sozinha. E eu fui pela Turkish, que é a empresa
de lá, e é Uhum. excelente, inclusive, muito Uhum. boa. E eu fui do lado de uma menina que também estava indo para lá, e ela tinha família síria, e ela ia fazer um mochilão no Oriente Médio. E ela ia parar em Istambul, a primeira parada dela era em Istambul. Ela tinha uma aliança falsa. Ela tinha um noivo imaginário que estava na loja. Toda vez que alguém abordava ela, ela falava e mexia bastante a mão e falou: eu vou pegar essa aqui, daqui a pouco eu vou encontrar meu noivo. Estratégias que se usa Boa. para... Mais triste de É, ver que existir. Mas tudo tem bem. que existir. Mas assim, gente, aqui também é assim. A gente é mais respeitada porque a gente, por exemplo, se você tá numa festa, um cara chega em você e chega o seu namorado, o cara vai pedir desculpa pra para o ele. namorado. É, se ele foi, mesmo se ele foi inconveniente com você. Uma coisa é o cara chegar, tentar ficar com você respeitosamente, outra coisa é ele ser babaca. Então, é isso. Eu fui meio sem muito pensar a respeito. Uhum. Porque, igual eu falei, eu já tinha experiência de viajar sem meus pais. Eu sou de uma família um pouco atípica nesse sentido. Minha avó era viajadeira, viajava sozinha, sendo uma senhora. E não tinha muito medo. Minha mãe também é muito corajosa. Ela não colocou muito isso na nossa Vocês cabeça. nunca tiveram cultura de medo, assim, né? Não, essa cultura de medo não existe na nossa família, mas existe uma cultura de cuidado. Então, por exemplo, meu Sim. pai, quando a gente era adolescente, meu pai foi morar no Rio. E ele deixava a gente alerta. Ele falava, chega, escaneia o ambiente, observa como o cara tá andando na sua direção. Muitas vezes a postura, como que ele se direciona para você, diz muito. Olha onde tem polícia, fica esperta. Tá com a bolsa, anda com a bolsa perto da parede, que o cara não pega e sai correndo. Sim. Mas principalmente se cuide com roupa curta, com... o tipo de conversa que você dá para as pessoas, mas isso olhar atento, coração tranquilo. olhar né? atento, coração tranquilo, Eu já vi mas isso. para mulher em geral, não era Isso que eu ia para falar. viajar. Seu pai ou sua mãe já te deram algum tipo de dica desse estilo? Eu nunca tive, nunca precisou. Nunca precisou, É. entendeu? É muito louco. Então tem isso. Então eu já tinha isso era. Eu tinha a segurança de ninguém ter botado medo em mim. Eu não tinha também coisas que eu fui descobrir depois com o tempo. Nossa, tá viajando sozinha? O que ela quer? Será que ela quer arrumar um cara? Será que ela tá fácil? E brasileira chegando na Europa, você passava... Será que ela tinha quer um essa green imagem? card, tá ligado? Será que ela quer um green card? Então, eu conversei no meu podcast, no podcast Os Roteiros, eu conversei com 2 meninas que foram pro Irã na companhia só uma da outra. Loucas. Uma delas, e depois não, elas se surpreenderam também. Eu tenho um amigo Elas- iraniano que ele vive me convidando e uma vez quase eu fui e na última hora deu errado de ir pro Irã, a gente ficou na Itália, graças a Deus que era a época da Primavera Árabe, lembra? ali E o tava país ficou pesado. fechado por quase 2 meses. Se eu tivesse ido, eu ia ficar trancado Elas no Irã por 2 foram, meses. elas É foram difícil ficar aqui em casa, né? Nossa. lá. A única coisa que elas passaram meio de incômodo foi que lá sim, no Irã você precisa estar com o cabelo coberto em todos os momentos. E uma delas parecia iraniana, segundo o que disseram. E o véu dela começou a cair. A polícia religiosa foi lá chamar a atenção dela, mas elas estavam com o guia. O guia falou, ela é brasileira. Peraí, né? Calma. Dá um Desconto. dá um desconto para ela. Mas elas se sentiram bem e muito respeitadas. Uhum. Entenderam que tem uma cultura de respeito. Elas mesmas, a experiência delas na Turquia já foi um pouco diferente. A coisa da brasileira é um fetiche. Elas são, pensa, muito viajadas, muito viajadas. Elas moraram e viajaram, as duas, em muitos lugares. Uma delas viaja muito sozinha. E ela falou que ela não fala que ela é brasileira, ela fala que ela é do Equador. Equador é neutro. Que estereótipo você tem A pessoa sobre o não sabe nem Equador? apontar no mapa, né? Não Ela sabe. do Brasil. A Não diferença do sabe. Equador Boa, e Colômbia. Não é? Ela fala que ela é Colombiana não equatoriana. pode. Esse fetiche da mulher brasileira tem com a Também colombiana com a Pior ainda latina, nos Estados Unidos. no geral. É, Equador, Então super. tem isso. E eu falei pra elas, eu nunca tive esse problema. Eu sempre falo, sou brasileira. E eu sou muito no brasileira no sentido de ser aberta pra conversar. E muitas vezes os caras não entendem, porque essa cultura de trocar Confundem. ideia, Uhum. trocar ideia sem querer nada, não é muito comum. Então eu já tive problema com isso. Mas a coisa de estar sozinha, lá eu tive essa experiência de passear sozinha, ir no trajeto sozinha. E a gente tem esse treino de... Você sabe cortar o cara que é babaca. Se você não souber, você aprenda. Então, às vezes, o cara vem assim... eu tenho uma bela loja de tapetes. Você não quer subir para tomar um café? Não, eu posso tomar um café aqui embaixo Nem mesmo. a pau. Eu não sim. entendo muito ali, principalmente no centrinho histórico, o que é quero te vender, o que é quero te... Comprar. corromper. Aham. te corromper, o que é quero te conduzir ali. Então, Sim. existe sim um fetiche da brasileira, mas eu nunca tive...
nos uma olhos vez do eu gringo tava- eu não essa- pareço brasileira, né? Essa viagem que a gente encontrou lá em Paris, a gente tava passando, era no Rio Sena, eu acho que a gente tava no Maré, lá, no Maré, Uhum. e um cara passou correndo, passou do lado da garrafa e falou assim, bonjour, nunca esqueço disso. Tomou uma cantada de um corredor. Do nada, né? Assim é simpático? Pode? Pode. Eu não ligo. Tem gente que fica A gente riu mais. muito. Tem gente que fica mais. Tem gente que fica mais ofendida. Uhum. E eu acho que eu comecei a ficar esperta e saber me proteger de coisas do tipo. Tendo um blog, eu não postava onde eu estava no momento que eu estava. Sim. Isso eu aprendi Porque- com você e passei a fazer também, Isso. sabia? Porque lá foi quando eu percebi. Eu tava lá, eu tava na mesquita, eu postei uma foto na mesquita, começou a aparecer um monte de cara que eu nunca vi, porque eu marquei a localização. Uhum. Você tá sozinha? Você. Que cara que eu nunca vi me perguntando se eu tô sozinha. Que intenção que ele tem? É muito esquisito. Então você tem que ficar esperta de coisas que você se coloca vulnerável. Então, uma dica que eu daria pra quem quer viajar sozinha: primeiro, saiba pra onde você tá indo, entenda a Gabi, cultura. Gabi, Ah. pertinho do sequestro, tá ligado? Ah, não, Pertinho. mas- Opa, mas, gente, é o tempo inteiro. É, Ser mulher Você é pensa, isso. se É o a tempo Gabi inteiro. some em Istambul até conseguir. Se bem que ela tem os meios, tem a irmã, que tem alguns contatos e tal. Mas uma mulher sozinha desaparece. Some. Dizem que ir pro Egito é missão impossível. Só mulher é impossível. Tem grupos de viagem de verdade? mulheres. O Egito não tem uma boa reputação nesse sentido. Eu não Dizem sei que, assim, como tá não é agora. pra ir. Marrocos também eu já ouvi A falar. colega da minha irmã foi pro Egito também, grupão. Sem um De homem grupo, junto, de não grupo grande de pessoas. Mas assim, são coisas que eu ouvi. Eu não tenho experiência do Egito, eu não sei dizer. Mas eu sei que existem grupos de mulheres que viajam entre elas e com pessoas de lá, pessoas locais. Então é assim, se você puder, se você tiver essa predisposição, você quer ir para um lugar que a cultura é diferente, sabendo que brasileira é fetichizada, que uma hora vão descobrir que você tente se proteger dessas maneiras. Não diga que você tá sozinha, inventa um noivo imaginário, Uhum. saiba onde você tá, não fique sem conexão de internet, avisa as pessoas para onde você tá. Seus Então tá bom, passos pra pessoa de eu vou, confiança, né? hoje meu programa é esse. Hoje eu vou fazer um passeio de barco nesse lugar para sua mãe, você manda. Sim. Eu vou estar nesse lugar, eu vou estar aqui. E de preferência tenha também telefone de consulado, de embaixada. Deixe seu paradeiro fácil de ser rastreado e saiba cortar. Então, óbvio, se você quiser, tô viajando sozinha, de repente a pessoa tá solteira, ela tá a fim de conhecer alguém. Cuidado com que tipo de lugar que você encontra. Você vai abrir um aplicativo, um Tinder da vida, Uhum. esteja em lugares. O mesmo cuidado que a mulher toma aqui, tem que tomar lá, só que lá em qualquer lugar eu tô falando, tá? Fora do Brasil. Fora da sua cidade. Seja rastreável e não dê bandeira que você tá sozinha. Mas, e assim, ao mesmo tempo que eu acho ruim esse estereótipo da brasileira, eu acho que a gente precisa quebrar ele também, sabe? Se você esconde que você é o que você é, você deixa de ser uma representação que quebra aquele estereótipo. Se Sim. todo cara acha que brasileira é vagabunda, vamos dizer assim, Tá indo pra Europa pra pra se se prostituir, ou então pra ser fácil, né? Não necessariamente pra se prostituir, mas pra ter um marido, ter arrumar um marido, fugir do Brasil. arrumar um caso sem compromisso. Às vezes a pessoa só quer ir no museu, ela só quer passear, me larga, sabe? Se você não se apresenta como uma visão oposta a isso, esse estereótipo não vai deixar de existir. Sim. Só que eu entendo quem mente por medo. Porque realmente o cara fala, brasileira, Entendi. porra. Mas, sabe? por um lado, essa história de estereótipo, tem como tirar proveito de algum, não desse, tá? Mas de outros também. A última vez que eu fui para Paris, que eu fui sozinho, eu fiquei lá, acho que uns 19, 20 dias. Eu e Deus. Eu aluguei um apartamento e já não era a primeira vez que eu ia lá, já conhecia, já tinha os checks todos feitos. Falei, vou brincar de morar em Paris. Minha ideia é brincar que eu moro aqui. Então, eu me matriculei numa academia, só 2 semanas inteiras. Olha que legal. Me matriculei numa academia. Só eu era começou a falar solteiro. francês. Não falava, mas assim, eu me matriculei numa academia, tinha uma rotinazinha ali, que eu acordava de manhã, aí tinha padaria perto do meu apartamento. Acabou que eu fiquei amigo do dono da padaria, então eles me davam uma tortinha a mais. Então eu fui criando uma mini rotina, pra brincar mesmo, era Sim. tudo encenação da minha própria cabeça. Só que foi legal, porque os meus amigos daqui sabiam que eu estava sozinho lá, e ficava, eu tenho um amigo que mora aí, você precisa conhecer ele é super gente boa. E eu fui conhecendo um monte de gente, amigo de gente daqui. Tanto que um desses meus amigos que eu fiz lá,
a gente deu tão certo que a gente é tipo amigo de outras vidas, assim. Ele tava aqui em Sei. Uberlândia semana passada, a gente jantou, ele já voltou. Mas o que eu queria te contar é que a ideia do estereótipo é boa, porque a maioria eram franceses, tá? Foi Sim. só um amigo Brasileiro. que eu conheci. Eles, como é que chamava o cara? Enfim, não lembro, amigo da Marcela. E ele, brasiliano, não sei o que, eu amo o Brasil, tal. Eu quero te receber bem aqui em Paris, pra você ter uma imagem boa. Vou fazer um jantar pra você na minha casa. Olha aí. Eu falei, aceito, obrigado, Marcela, ele vai me matar? Não, ele é ótimo, trabalha comigo, gente boa. Eu falei, então tá bom. Porque senão eu não vou, filho. E era uma época aquela loucura da política brasileira que a gente viveu. Então, tudo meio assustava. A pessoa tá muito verde e amarela, falava, nossa, vai ter discussão política aqui, nossa. Então, eu nunca me meti nisso pra não ter, sabe, não perder amigo nem nada, certo? Então, tinha eu sempre tive isso, assim, ou tá muito de uma cor de um partido ou de outro, eu falei, Tem que ficar vai de ter olho. intenção aqui, eu não Sei. quero, eu quero Nossa, passar que batido saco. neutro. É. Só que aí esse cara, j'étais en Brasília, não sei o que, ele falava um inglês assim, bom. E aí ele falou, vou fazer um jantar pra você na minha casa. E a casa dele, o bairro dele, é um bairro classe média em Paris, que a gente não vai. Que ele é fora lá do centro, daqueles arrondissements, chama... Bom, não vou lembrar. Aí, É um lugar que você não iria se não, você é o não Bois, tivesse... não sei o quê. Não é nem de metrô, você pega um pequeno turista trem não vai, 6 minutos. Residencial. Tava em Boiserie na minha cabeça. Mas você, como Parece parisiense boi. ocasional, você teve essa chance e foi pra Aí lá. eu fui para lá. E aí cheguei lá no apartamento dele, esses prédios antigos, que eles fazem um retrofit por dentro. Tal, não sei o quê. Na hora que ele abriu a porta, O quê? a intenção era ótima, eu sei. Mas estava tocando alguma música de samba brasileira antiga. Assim. Ele tava vestido João de Gilberto. seleção brasileira. De pé a cabeça. Nossa, meu Deus. Fez um jantar. Temático. Pegou uma cerveja, uma brama. Eu falei, não. Eu queria conhecer Paris e não... Feijoada. Tadinho, mas assim, ele foi muito querido, mas foi muito engraçado. E eu tomei um susto, eu acho que ele até pensou, na hora que ele abriu de seleção brasileira, eu tomei até um susto. Ele falou, não sei o quê, e me desculpa, tem pouca brama, eu só achei 2. E não sei o quê. Eu falei, não, amigo, Nossa. tá quente, né? Porque eles não sabem gelar cerveja. É, Não sim. Eu sabe. falei, meu Deus, só falta ele ter feito uma feijoada. Mas não, ele fez outra coisa lá. Que bom. Mas é muito bom, porque aí, quando eu falava, aí eu fui parar numa festa de casamento nessa mesma viagem, Olha aí. e eu chegava lá nessa festa, que foi dentro de um barco. Como que você foi parar Em nessa Paris festa tem de um parque que casamento? chama Parque de la Villette, que não é muito comum as pessoas irem, mas vão, que é onde fica a ópera de Paris, fica lá. Sim. A Filarmônica, a ópera não, a Filarmônica, a ópera fica lá embaixo. E aí, eu atravessei esse parque à noite, esse meu amigo que estava aqui em Uberlândia, é daqui de Uberlândia, mora lá, o casamento dos meus amigos, vamos lá. Então vamos. Vai ser num Bateau-Mouche. Eu pensei, Bateau-Mouche. Eu tinha uma lembrança da infância de um barco Bateau-Mouche que afundou no Rio de Janeiro, e era uma festa. Eu imaginei um casamento em Paris, num Classe A, uma coisa aberto, classe A, assim, assim. com flores do campo e fio de luz e voais, assim, no Rio, lá no canal São Martin. É Na hora que em eu Paris. Eu saí pra comprar roupa, eu não tinha roupa, eu não fui programado pra ir, eu tinha roupa de academia. Aí, cheguei lá, era um navio cargueiro, que transporta grãos, menor, né, porque é de rio, que você entrava dentro da parte que eram as cargas, era tipo um inferninho, era um casamento meio inferno. Gente! E nessa festa, brasiliano, meu filho, o povo queria me conhecer e não sei o quê, e foi uma Nossa, insanidade essa você festa. virou- Nunca eu iria. Nunca iria. E foi muito legal, conheci gente do mundo inteiro lá dentro e falava que e tinha alguns brasileiros lá. Falei, gente, mas os franceses são loucos. Aqui é assim. Se você é Disputou a atenção com a brasileiro, noiva, Henrique. eles no caso eram 2 noivos, mas tudo bem. Com os noivos, né? Não disputei porque os noivos estavam vestidos de astronauta. Meu Deus não, aí do é complicado. que coisa Não, louca. é muito doido, assim. Eles casaram dentro no navio cargueiro, no barco cargueiro. Eles entraram um com o outro vestidos de astronauta, mas não era uma fantasia de carnaval, o negócio parecia da NASA mesmo, assim, abriu o capacete. Não. Foi surreal esse dia. Que doido, porque essa é uma preocupação que não existiu pra você. E não é que eu não sinta, tá? Quando eu falo que eu sou brasileira, eu sinto também uma receptividade. Eu sinto que a gente tem uma boa imagem internacional. Quase, não tão boa, mas quase como mineiro no Brasil. Você fala que você é mineiro, o povo quer É te verdade, abraçar né? e te beijar. É muito legal. Ai, nossa, adoro Minas Gerais. Tem uma simpatia que... O que eu posso fazer? Que Você é o melhor carrega- estado do Brasil. É verdade. Fala pão de Kiev. Pode que enfim, tem essa simpatia que vem junto, mas pra você parar na simpatia. Pra mim, eu tenho que ficar atenta se não tem junto com a simpatia uma segunda, terceira, quarta, quinta intenção. Sim. Isso é chato, mas não é uma coisa que me impede, é uma coisa que eu sei lidar e que se tiver E se alguma você tem mulher
mulher ou consciência menina, disso, você evita algumas evita perrengues, situações. né? Então, se tiver alguma mulher ou menina ouvindo a gente que tenha vontade de viajar sozinha, mas tenha medo, ou então ouça absurdos e coisas idiotas, por exemplo, viajar sozinha quer dizer que você está disponível e que você, sei lá, não é uma coisa de boa moça fazer. Esquece que é uma palhaçada, isso só vai te engrandecer, mas fique atenta. E saiba que sim, a gente é bem recebido, precisa ficar atento, mas normalmente a experiência é boa. E às vezes quando a gente tá sozinho e tá com uma estrutura, por exemplo, fui para Atacama no final do ano, outubro. Eu te do achei ano uma passado. louca, sabia? Você me achou louca Achei de bem ir? louca. Não era uma onde é o viagem Atacama? No Chile, Chile, no é um norte do deserto. Chile. Não vou lá, não. Não é uma viagem que eu tinha planejado. Aquela altitude. É, Nem não, com mas- promoção, Oiguinho, eu não, vou. mas Essa pode aqui, ir. R$200 eu não vou, tô em paz. Pode ir. É muita poeira. Não é Vai tanta dar poeira daqui a assim, pouco. não. Eu vi a Gabi empoeirada, me dá vontade de dar um Não é banho na não, Gabi. não é assim, Nossa. gente, pode olhar, não é Nossa, assim. socorro, e um calor e pouca Parecia água. aquelas É um calor casas e abandonadas, frio. vocês passavam Dá um o banho dedo. nessa menina, gente. O Não, cabelo mas dela tava tem pontas não, duplas. Cara, Tô nada, brincando. meu cabelo tava liso, assim, passava a mão, ele dava... Mas Acabou com a Gabi qual é agora. a coisa? Não, mas é porque acho que não é muito o estilo de viagem do Henrique, porque é uma viagem mais de paisagem. Só que tem o lado luxo do Atacama. Tem o lado Estrutura. mais... Estrutura, tá lá. E é isso que eu ia falar. Quando você vai viajar sozinha, por exemplo, você vai por uma primeira vez, tá com medo, vá com um grupo ou com uma estrutura, ou com uma Você agência. fala pros tours, né? Pras Pros atividades. e tal. Nessa agência que eu fui, de novo, não era uma viagem que eu ia sozinha. Eu com minha amiga desistiu, eu falei, tá bom, eu vou mesmo assim. Chama Araia Atacama, dica, anotem, que é muito boa. Sim. Eles te buscam na porta do seu hotel, as refeições quase todas você vai fazer nos passeios, e aí é uma van que vai levar um grupo para passear, grupo de pessoas aleatórias. E ali é uma agência especializada em brasileiros, e ali você não vai ter preconceito. Verdade. Ali você vai ouvir um portunhol dos guias, muito bom, inclusive. Você vai entender tudo. Se você não tiver um inglês desenvolvido, é uma viagem legal para fazer. E ali você vai ser acolhida. As pessoas que estão sozinhas acabam se integrando. Então, é uma boa experiência de viajar sozinha, viajar com estrutura ou com um grupo. Ô, Iguinho, Por a uma Gabi tá primeira falando vez. do Atacama aqui. Sabe, pra turma, quando tá pensando em começar as viagens, eu acho que tem que começar pelo Brasil, mas se quiser pensar um pouco além fronteiras, a gente tem Buenos Aires, que normalmente é uma das primeiras viagens internacionais de que o brasileiro brasileiros, faz, É isso né? que eu ia falar, porque os meus planos são Pode ir, delícia. Uruguai, Argentina, Peru. Isso que eu queria te falar. Uhum. Eu ia falar do Peru. O pessoal fala, eu fui ao Peru porque eu nunca pensei em ir lá e uma vez apareceu uma promoção insana. Passa essas de- promoções. Ó, cara, eu vou Você te tem dar o que perfil da minha seguir, amiga você da tem que Patrícia. Você seguir. seguiu Passagens Imperdíveis. Passagens melhores Imperdíveis. destinos. Passagens imperdíveis, ok. Você tem Essa que turma seguir sempre tem. alguém que Passageiro de milha. primeira tem muita milha boa. Aí eu vou botar a Gabi pra me Pode substituir pegar lá tudo no que isso é bom. job. E aí apareceu 6.000 milhas o trecho pra ir Baratíssimo. pra Lima. Eu falei, bora, emitimos esse negócio. Depois a gente vê o que tem lá. Eu sei que tem Machu Picchu. É, Cara, tá bom já, né? eu já fui, eu fiz essa conta há pouco tempo. Eu vou completar 60 países que eu já visitei. Top 3. Peru tá no top 3. Caralho. É impressionante como o Peru parece que você mudou de planeta. E O o Peru, Atacama é assim você também. pega o carro, sei lá, se você dirigir, acho que 3 horas você chega no Brasil, lá no norte do Sim, Brasil. sim. É muito perto do Brasil e ao mesmo tempo é tão Uma coisa que a diferente. gente não tem noção que o nosso país é muito continental, né? Imenso. Tipo, eu tenho uma prima que ela mora em Madrid. Já tem mais de 20 anos que ela foi pra Saragoça com a mãe. E aí agora ela trabalha na... Gerente da Zara lá em Madrid e tal. Ela trabalha com moda e coisa assim. E é uma coisa de louco, assim, o quanto perto é tudo. Tudo. É. Você muda de país em uma hora, Não, dependendo do lugar quando onde eu você mudei tá. pra Sim. Irlanda, uma das primeiras coisas que eu fiz lá de viagem foi eu fazia aula de inglês e o pessoal da escola, vai ter uma viagem que nós vamos cruzar a Irlanda inteira. Eu falei, uau, que aventura. Quantos dias? Eu quero ir. Eu comprei esse negócio e fui. 600 quilômetros. 2 horas de ônibus. Olha aí. Nossa, igual ir pra De Piracicaba. ônibus. A gente não acaba nem em Minas Gerais em Caraca, 2 horas velho. de ônibus, nunca Mas na cruzou? vida. Nunca Cruzou. na A gente vida, saiu de uma costa e foi pra outra. Eu falei, nossa. A gente não tem muita ideia, assim. Não, e é. isso que o Henrique falou também de começar pelo Brasil, ter um jeito muito interessante, é porque às vezes você sai do seu lugar e vai para
para um outro lugar que você fala, tô em outro país. É um Você vai bom ter teste, né, dificuldade de entender também o que as pessoas falam. Não é assim tão fácil. Pra O sul caramba. do Brasil é Gente, muito legal também. Minas Gerais pra Bahia é outra linguagem. Outra coisa, e é totalmente vizinho, outra é um linguagem. estado vizinho. Vizinho. Se você for pra, sei lá, quer conhecer a Amazônia, vai pra Manaus, você vai falar, gente, eu preciso de um dicionário aqui É. pra conseguir entender. Sabe onde eu vou esse ano? Ah, Lençóis Maranhenses. muito bem falado, não É, conheço também. só ouço Vou falar coisa conhecer boa esse de lá. ano. Eu acho que é um lugar que tem que ver antes de morrer, assim. Também acho. que Mas ter essa aí, vista. esse era um lugar que... Eu acho estranho você achar o Atacama esquisito, sendo que você vai pra Lençóis, não é mas tão... lá eu já sei que tem... Eu tô descolando uma praia genial. Ah, tá. Que vai entendi. ter Ele bebida quer e fazer sol. bullying com Mas- você, mas- Gabi. E aí eu pego... Mas que é o bullying, exatamente, o foco vai é um o cara no bullying. hotel, busca a gente, vai lá, olha, talvez entra numa poça daquela e vai embora. E vai embora, então. Mas Ah, é entendi. isso. Com É. aquelas, Ele tá Turismo achando que eu fiz... natural é muito difícil com aqueles de ser bom. quadriciclo lá que é todo aberto, sabe? É, Não, não. mas turismo de beleza natural, você tem que entender que você gosta ou não. Eu e gosto. aqui no eu Brasil gosto você muito. tem todas as oportunidades. Tem, do Sabe de um lugar todo do tipo Brasil de turismo. também que parece que você saiu pra outro planeta? Bonito. Acertou. Aham. Sabia. É isso. É outro que tava eu fui de pensando nisso. promoção, apitou lá assim. Essa foi impressionante também. R$700, isso deve ter uns Pacote. 7, 8 anos. R$700 Aí. avião e hotel, Fernando. Cara, não. Caralho. Comprei. Corre. É. Aí, só que ele deixava a gente em Campo Grande, Nem viu tinha a que terminar data, de amanhã carro. cedo, tem que ir. Vambora! É. E bonito é assim. Só eu recomendo, se você, querido ouvinte, está pensando em ir para Bonito, não coloca no YouTube flutuação em Bonito, porque ele só vai mostrar casos de sucuri dentro do rio. E, Aí é tem. Ótimo, é. e elas são bem gigantes, mas eu não vi nenhuma, assim. Eu também não olhava pro fundo, porque ela não faz Não nada. tem como ver, né? O sucuri não faz nada na água, mas assim, eu tava em paz. Então eu olhava pra frente. Mas é surreal, Bonito é surreal. Noronha também. Você sente que você tá em... Essa é viagem bem de milionário, hein, Gabi? Essa é. Essa Não, eu isso nunca aí fui, é- não. Mas não qual é a tenho coisa esse- de Noronha? Também essa não, caixa, você não precisa achar que você vai gastar milhões de reais. Não é, É porque não a é Gabi é uma amiga viagem... do Bruno Galhaço, ela fica hospedada de graça. Mentira, quem dera. Não é uma viagem barata, mas ela ficou menos cara do que eu imaginava. Sim. E assim, dá pra você... Também tem hostel em Noronha, dá pra ir... Tem. O que é o caro de Noronha? Não é um lugar que é caro porque é o destino de férias dos globais. É caro porque ela fica 500 quilômetros da costa. Tudo que chega lá, chega de navio. Cara, é como, então, vamos fazer um paralelo. É como se o Recife... A gente sai do Recife, né? Sai do Vai lá. Recife, Recife fosse Uberlândia e Noronha é Vai de Juiz de quê? Fora. Vai de quê pra Fernando de Noronha? vai de avião. Avião. Demora, tipo, mais de hora, não é? De voo? Eu não lembro não, mas Eu eu acho acho que é uma hora e meia eu de acho que é voo. 1h30 de voo por aí. Mas também tem saída de Natal, se não me engano, outra capital. Tem uma capital sem ser Pernambuco que é mais Que próxima é de mais Noronha próxima, do que era. Recife. Eles trocaram de estado, na verdade, Eu pensava Pernambuco que era uma pegou distância Noronha. tipo Ilha Bela. Não, cara. Muito Ah, mais. não longe, existe longe. helicóptero com autonomia para chegar em Noronha. E essa fica com essa Tem sensação hospital, meio. senhora? Tem um hospital. E aí, então, aí que a coisa. O lado de que ninguém fala do noronhense. Tem um hospital. Mas ele tem suas restrições. Vamos chamar de postinho? Talvez. Mas tem um entendi. médico, pelo menos? Tem médico. Tá. Mas tem Já é um coisas, começo. tem situações Bate na porta dele. que Noronha é pequeno. você tem que pegar um avião e voltar para o continente. Não existe maternidade em Noronha. Ninguém nasce em Fernando de Noronha, sabe disso? Já tem Olha. anos que as mulheres que estão grávidas, Tem que sair? tem São que pretas. sair Nossa e dar luz no Recife. E existe toda uma coisa, porque não tem estrutura, não vale a pena para eles, para o Estado manter. Um cartório de registro civil Não lá. vale, não, manter Nossa, vai ter uma maternidade. obstetra, Fantástico, maternidade, sei lá. um neonatologista. E aí, e é uma história também, se você for curioso. Se você não for, se quiser ir para curtir, é excelente. Tem festa todos os dias, cada dia tem festa num lugar. Se você, sei lá, você vai encontrar as mesmas pessoas sempre, elas vão revezar nos mesmos lugares. É muito gostoso, Gabi sabe das é festas maravilhoso. que tem Não é assim também, A vai. Gabi, gente, não sai. Ó, Gabi, Oi, e meu lá é meio... É aquela Caraíva dos anos 90? Não Ou é, não? Já é mais não. urbaninha? Não é urbaninha, não. Jericoacoara mas... é muito... Não Dizem tem que outra tá palavra, acabando, meio né? rural, né? Mas dizem que tá acabando isso aí. Não. Eu nunca fui, não. Quando eu fui lá Jericoacoara é só areia. fui lá uma vez só e a gente encontrou legal. amigos que já tinham ido algumas vezes e tinham ido 10 anos. Eles falaram assim, 10 anos atrás isso aqui é irreconhecível. Tinha muito mais cara de vilinha. Entendi. Mas eu ainda acho cara de vilinha. Não tem tanta estrutura.
tem umas coisas meio, por exemplo, tem alguns lugares que se você observar, você vai ver um pouco de entulho. O lixo é uma questão. Onde você joga lixo na ilha? Você tem que mandar o lixo de navio para o continente. Gente, é muito complexo, mas é lindo de doer. É um negócio que você fala, meu Deus, isso aqui não é possível, isso é filtro, eu não tô vendo esse mar, toda vez é que eu louco. arrisquei pensar em lá e fiz cotação de preço, de tudo, eu falava, gente, eu vou economizar 30% e vou pro Caribe. Então, tem isso. Eu acho que é um raciocínio que você tem que fazer, mas depende do seu objetivo. Se você eu fui porque uma das minhas amigas ela queria muito ir para Noronha. Talvez se não fosse ela, não iria. Mas eu acredito assim, se tem um lugar que você quer ir, para de fazer comparação de preço, porque vai ter outros lugares que vão ser mais baratos. Mas se você ficar pensando assim, mas com esse dinheiro eu quem vou... converte não se diverte. Você não vai, outras frases prontas, mas eu acho que é isso, assim, tem vontade de ir. Um lugar que eu tenho vontade de ir, que eu não conheço, aí acho que é uma viagem bem Henrique Damião. Eu tenho vontade de ir pra Cataratas do Iguaçu pra ficar no Belmonte. Eu tenho um amigo que faz casamentos lá, Meu uns Deus 3 do por ano. céu. É surreal, porque o parque, você o vai ao hotel parque, dentro. um parque fechado. Então Antes você vê do as parque cataratas, tipo, só você e mais 5 hóspedes. Tem o passeio da meia-noite não, Mas da tem lua onça cheia. naquela floresta, tá? Olha aí, ó. não, dizem que lá você chega e fica, tipo, a 10 minutos de chegar, você já não consegue ouvir nada. Por causa do barulho, Eu tenho vontade. Eu tenho vontade, o Belmont. Ele foi considerado o melhor da América Latina durante muitos anos. Que eu tenho vontade também. É muito a sua cara essa viagem. Pra ficar lá, eu achei assim, e é um lugar que eu não conheço. Então, se eu for colocar no papel, hospedando lá, provavelmente vai ficar mais barato ir pra Buenos Aires. Mas se eu nunca for, se eu sempre fizer essa conta, eu nunca vou. Entendeu? É verdade. Eu acho o Uruguai um país chato, tá? É? E não é a primeira pessoa que eu ouço falar. Eu acho o Uruguai um país chato, com todo respeito. Eu Acho que não fui vai ter pra nenhum Uruguai Punta. pra Eu fui 2 vezes pro Uruguai. Uma vez eu fui pra Punta del Oeste. E foi legal, porque eu fiquei num hotel bacana e tal, mas foi uma viagem parecia que eu fui pra Porto Feliz, no interior de São Paulo. Fiquei num hotel lindo, com gramados e tal, alguma coisa ou outra. Agora, Montevidéu é muito chata. É uma Buenos Aires pela metade. Buenos Aires é legal porque a gente vai de barco, né? A gente cruza o Rio da Prata de barco, saindo de Buenos Aires. Então, mas pode ser uma ideia. Se ele quer... Se é um combo, sim. Não tem, eu não faço questão. Vai no combo, mas pode ir no combo. Mas Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento. Pros dois. Você bate e volta, cara. Lá no Porto Madeiro, você chega de frente pro rio, do lado esquerdo tem o buquebus, que é como se fosse um portinho desses barcos rápidos. Quanto tempo dá de viagem? Acho que é 2 horas de barco até rapidinho. lá. Você acorda de manhã cedo, vai pra Colônia, que é a única cidade portuguesa da Cisplatina, que era Uruguai, que era Brasil, né? Tiradentes. É uma gracinha. Você passa o dia lá, o dia é uma delícia. Tem vinho. Tipo ir ali pra Cruzeiro dos Peixotos. Isso, vai e volta. É uma Tiradentes. E você passa o dia e volta pra Buenos Aires. Agora, não perde seu dinheiro indo pra Montevidéu. Só pra Montevidéu. Não conheço alguém que gosta. Não, mas quando eu coloco entre os dois... Eu iria muito mais pra Argentina também. Ainda mais que eu gosto de futebol, então... Buenos Aires é muito bom. É bom demais. Olha, Buenos Aires, eu já fui muitas vezes a Buenos Aires e vou muitas mais. É feliz. Acho que ano passado eu fui, esse ano. Ano passado eu fui de novo. Você foi ano passado. Muito bom. Nossa, muito bom. E tem muita coisa surpreendente. E também, assim, você não se sente muito ET. Você se sente confortável. Por isso que eu acho que é uma boa primeira viagem não tem nada de disso que argentino maltrata. Tem não nada. É mentira. Trata bem. Eu tive um amigo que foi agora em novembro e ele também falou exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que tem uma coisa que aí você levantou essa. Vamos falar também de más impressões. Dizem que francês, por exemplo, é muito mal educado, que argentino trata mal o brasileiro, mas pensa como que você se coloca, como que você se porta, porque às vezes, e aí por isso que é legal também entender a cultura do lugar. Na França, qual que é o lema da Revolução Francesa que governa a mentalidade francesa? Igualdade, liberdade, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Exato. Igualdade é importantíssimo. Então, se você chega para um garçom e falar, o cara vai te tratar mal, porque quem tratou ele mal foi você. É bom dia, por favor. Às vezes a gente não pensa muito bem, que a gente não trata os outros tão bem assim, e depois reclama que a gente é maltratado. Então. E aí é isso, é você. Vai ter hora que alguém vai ser grosso, porque o dia da pessoa tá grosso, mas tá ruim. Mas se você se portar com educação, com respeito, entendendo onde você tá, muito dificilmente você vai ser maltratado. Não, isso é caráter É o que você carrega, é berço. Mas às vezes é falta de costume mesmo. Falta de noção. A noção não do sentido pejorativo, mas se você não tem noção do que é o lugar que você tá indo, tem lugar que tem país, por exemplo, eu já teve uma vez que eu fiquei quase 2 meses na Dinamarca. As pessoas falam mais baixo.
Sim. as pessoas não se abraçam. E eu fiquei numa casa de família, da família do meu amigo lá. Foi super legal, super. Eu era a atração, eu frequentei O escola brasileiro. e tal, porque eu era um ET. Brasileiro não frequentava muito, não sei se ainda frequenta. Acho que é pouco a frequência brasileira na Dinamarca. Mas eu era a atração, as pessoas queriam saber coisas. É na Dinamarca que tem o Noma. Sim, tá. sim, é em Copenhague. É porque eu assisti The Bear, né? A Nossa, série, Copenhague e ele é trabalhou uma lá. das cidades mais caras que eu já fui na minha vida. Faço ideia um jantar no Noma. Não, Dinamarca é um tô país fora. também que eu não recomendo não, tá, gente? Eu tenho um amor por ele, Pela experiência, mais do que afeto pela... a família, Mas que é tem lá lindo, os mas é amigos. lindo. É lindo, mas é Então, caríssimo e é igual a Suíça também, que é outro tá, lugar que é sei. caríssimo. Eu mudo pra lá amanhã, mas turismo eu não volto. Olha aí. Sim. É lifestyle pra viver. Não, viver lá deve ser a E melhor valeu a coisa do mundo. pena ficar os 20 dias lá em Paris? Você falou, nossa, eu vivo Valeu bem. muito a pena. Tipo assim, muito. mas você falaria, consigo viver aqui agora Ah, pro resto. Facilmente. Qual sua dúvida? Tem a É. tríade do mundo, né? O pessoal fala. Não, Se tem você mora em as Uberlândia, quatro né, não vai morar em cidades. Paris, porque- Mas Uberlândia é Uberlândia minha cidade Eu favorita. amo cara, Uberlândia, eu é amo bom. Uberlândia. Só que, né? Ih, E Uberlândia é a minha cidade favorita do eu mundo. amo. Tem aquela Paris, Nova York, Londres, tem mais uma. É Milão que eles falam? Não sei. Tem as 4 cidades. Tá? A minha favorita é Paris. Sem dúvida. E Você eu, já foi pras outras? Já, já foi pra todas. Nova York? É. Já. se eu vou te Agora, dizer que eu sem gosto dúvida. mais de Roma, Não, não. Não mesmo. eu gosto. Não. Eu me sinto mais à vontade, eu acho. São É, Paulo eu- é péssimo. Cara, eu amo São você Paulo. Então, tem gente que... Eu não me sinto tão São Paulo é- bem eu só em São joguei, Paulo. eu não acho não. Eu tô Não. só jogando. São Paulo, pra mim, é a minha segunda cidade. São Paulo, eu nem considero viagem. Eu acho É. São Paulo minha, assim. Eu já sei onde fica. Não, É o Rio Henrique pra tá em mim. São Paulo É. todo mês. É o Rio São pra Paulo mim. é a minha cidade, assim. O que me impacta em São Paulo é que a gente tem coisas muito legais pra fazer, sempre tem uma coisa surpreendente, Sim. mas... E é estranho que eu não tenho tanta essa sensação com o Rio. Mas parece que entre um lugar legal e outro, a gente passa por lugares que me Mexe com a incomodam. prima, É, Mas, Gabriela, eu tenho Tem uma um contraste pergunta. muito Pode forte em São perguntar. Paulo, Você sai da Zona Sul quando tá no Rio? às vezes. Mas assim, a Zona Sul também é... né? O Henrique tá olhando. às vezes não, sim. Controvérsia. Ah, eu vou pra Barra... Então. Não, mas pra Já- Zona Norte também, pro Grajaú, eu passei Você foi muito ao bem. Meier? Já fui ao Meier, eu tenho um grande amigo que mora no Meier. Você frequentava o Não, Meier? frequentava o Meier não. Mas deixa eu te contar, não A é Gabriela é a menina Manuel Henrique, Carlos. essa Ela Pera, sai Pera, pro Rio. é do- funk, tá ligado? Ela Não. nunca tem uma janela dela que não dá pra ver o Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. A Mas Gabriela no Rio... qual é a coisa do Rio? O Rio, ele não tem muito uma bolha. A cidade, tem uma desigualdade, ó, tem uma bolha, mas a desigualdade da cidade, ela tá presente. Sim. Só que eu acho que é diferente você tá, sei lá, você vê uma pessoa em situação vulnerável, uma pessoa pedindo dinheiro na rua e do outro lado tem uma praia e você vê a pessoa pedindo dinheiro na rua, no outro lado tem o Tietê, sabe? Parece que Não, o isso entorno é um O pouco, Rio me de Janeiro entristece um é a pouco. cidade mais bonita do É mundo, bonito demais aquilo. vista a 30 metros de distância. Quando você chega perto. O Rio de Janeiro é impressionante. Eu lembro, esses meus amigos que eu te falei, que são meus amigos até hoje da época da Irlanda. Uhum. O Mate. O Mate, a Verônica e o Reza. São o italiano, a espanhola e o iraniano. A gente levou o O italiano pra iraniano é o passear que no Rio. trabalha na É. fábrica da McLaren? O iraniano É, ele já me contou isso, eu fiquei louco. E quando a Verônica veio pro Brasil, eu falei, ela descia em Guarulhos, eu peguei ela em Guarulhos, levei ela pra São Paulo, a gente passou uns dias em São Paulo, São Paulo ela adorou, levei ela pra Paraty e por fim o Rio, tudo isso de carro. Ela desceu de avião em Guarulhos, a gente fez esse trajeto todo de carro. Eu lembro dela, quando a gente subiu no Cristo, ela olhava, ela não tinha o que dizer. Muda. Isso aqui é surreal. O Rio de Janeiro é a que melhor cumpre o imaginário popular. Você chega, é realmente linda. É exatamente Porque a Torre tudo que Eiffel é falam. menor do que parece, a Estátua da Liberdade é O uma Cristo besteira. também é menor, mas Mas a a paisagem, grandiosidade- cara, é Aquilo é muito único, aquelas pedras de granito que é o Pão de Açúcar imensa. crescendo e tem floresta que o Dom Pedro refez, você sabe, né? Uhum. Claro que você sabe. E, enfim, é impressionante. Só que aí quando você vai no pequeno do Rio de Janeiro, você dá o detalhe, zoom no Rio de é. Janeiro, é uma cidade hostil, assim, a minha opinião. Principalmente para trabalhar. Tinha uma época que eu trabalhava muito entre Rio e São Paulo. Quando tinha gravação no Rio, eu ia cortando os pulsos, porque eu sabia que ia dar errado, eu sabia que a estrutura ia ser pior, que ia ter gente invadindo o set e tal. Ia para São Paulo, um relógio. funciona. Mas assim, eu tô dizendo da minha sensação
no turismo mesmo, quando eu vou para passear. Você tem razão. Mas você não acha que tem uma sanitização da Zona Sul do Rio para receber turistas? Tem, mas vocação também... turística. Mas aí, falando de quem morou, né? Uhum. Tem, mas não tem. Tem, mas tem um limite. Eu senti essa sanitização com muita força nas Olimpíadas e na Copa. Eu tava no paraíso, de repente, Não, eu também assustei. Eu fui na Olimpíada do Rio, eu assustei. No dia a dia, é isso, né? Eu nunca fui assaltada lá, eu fui assaltada aqui. Eu nunca fui, eu morei lá. Mas, gente, na Zona Sul tem muito assalto. Você não pode. E Narcisa. Isso daqui, ó, por exemplo, não é uma coisa que eu faria. Não um tem cordão dourado, esquece. Porque São Paulo também, não dá. Pra um garotinho de 10 anos passar correndo por você e te arrancar, não custa. Mas a gente falando assim, parece que é uma guerra civil, cara, não é. Não é. Não tô Dá dizendo pra isso, você não. ir A sensação de que eu curtir. tenho, eu dizendo nunca fui isso, pro não. Rio, né? Mas a sensação que eu tenho é que tudo que falam é verdade. O de bom e o de ruim. Olha, mas eu vou te falar, mas no Rio de Janeiro, eu já jantei uma vez, eu tava na Zona Sul, tava em Ipanema, e eu fui jantar com um cliente num hotel lá na Zona Sul também. Eu tava mais perto do Arpoador, o hotel era um pouco mais pra dentro, mais pra dentro de Ipanema. Eu voltei 11h30 da noite a pé tranquilo, porque a orla da Zona Sul é toda policiada e tal. Isso eu não faria em São Paulo nem 2 quadras. Então, tem esses contrastes, eu acho que é muito isso também, de viver e de ir com a sua cabeça atenta. Por exemplo, se você for para Noronha e for mergulhar, se você quiser deixar o seu notebook aberto, ninguém vai achar, ninguém vai tocar. Se tocarem, eles acham. Isso foi um guia que falou para mim. Se alguém mexer nessas coisas, a gente rapidinho a gente acha e resolve o problema. A ilha é desse tamanho. Então você tá no Brasil sem estar com essa noia. Sim. No Rio não existe isso. Se você for deixar as suas coisas para você mergulhar, se estiver sozinho ou se estiver, sei lá, com a sua namorada, vai deixar com uma vovó, você tem que olhar muito bem essa vovó. Eu já no Rio, eu já corri atrás do vendedor de biscoito Globo, porque ele calçou a minha Havaiana e saiu andando. Ia queimar o pé pra ir embora. Ele falou, tá louco? Ele, confundi. Eu falei, não, tudo bem, então tá tudo é certo, assim, tá você... Eu percebo que eu não consigo relaxar 100%. Do ladrão? Não. Eu não consigo relaxar 100%. É diferente de você ir pra uma praia, sei lá, pra Jericoacoara, que a atração é a praia, tá tudo em função da praia. Relaxar, não 100%, mas eu me divirto horrores. É muito bom. É uma energia boa de diversão e de informalidade. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura do Rio de Janeiro é conhecida como Piranhão. Eu fui descobrir que ela tava lá. Lá tem muito táxi, a cultura do táxi ainda é muito forte mesmo com Uber. E às vezes é tanto táxi que não faz nem sentido você chamar um Uber se o táxi tá na sua cara. E o preço do táxi lá sempre foi diferente. Mas, mais assim, barato. E aí, eu precisava fazer um não sei o que do trabalho que eu precisava ir na prefeitura. Eu chamei o táxi e falei assim, moço, você pode me levar na prefeitura? No Piranhão? Oi? Uma cidade cuja prefeitura se chama Piranhão. Mas não é a história que era um prostíbulo? Era um prostíbulo. O lugar era um prostíbulo. E aí ficou o Piranhão. Removeram o prostíbulo, só que usaram o prédio. Aí ficou Piranhão. Então é um nível de informalidade muito grande. Quando eu trabalhei lá em agência de publicidade também, quando eu fazia o almoço feliz, que é o almoço da sexta-feira, às vezes a gente ia beber na mureta da Urca, meio-dia, sexta-feira, tomando cerveja, para trabalhar depois. E o meu chefe estava do meu lado, entendeu? Sim. Então tem essa coisa o estilo de vida é um estilo de vida, só que também tem essa coisa de a relação com o trabalho é diferente. Não é uma coisa tão organizada, ordenada igual São Paulo. Então São Paulo é cidade para ganhar dinheiro. E o Rio é a cidade pra ser feliz. Não sei. Eu gosto muito do Rio, não frequento tanto, mas... São Paulo. O seu coração fala. Eu acho que a experiência é muito individual também. Claro, né? Tem a ver com o contexto. Eu tenho família lá. Eu tenho minha roda de amigos em São Paulo. Eu tenho família lá, minha história, metade da minha história tá lá. Então a minha personalidade me pega muito pra São Paulo também. Foram as viagens que eu fiz Mas você do tem meio que ir pro pro Rio, final hein, do ano cara? passado. Eu tenho uma experiência, que ir. Eu tenho que estar crescendo, assim. Eu demorei muito pra ir e arrependo. A minha sensação é de que eu prefiro gastar o dinheiro com outra coisa, sabia? Com o Rio de Janeiro. Mas vou considerar. Eu já fui pro Rio com os meus falando. amigos gringos, todos eu levo lá, porque tem que levar. E aí os meninos... é onde eles mais querem ir também. Porque é incrível. E lá é uma cidade feita para turismo, assim, é muito legal para gringo. Você saiu na rua, você não sabe o que vai acontecer. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. De repente você fala assim, gente, olha onde eu tô. É assim. Eu fui uma gafieira lá, que eu não sei como é que eu fui parar. Aí o Mate, como eu vim parar aqui? É assim. Esse amigo italiano lá, a gente ficou nesse hostel que eu comentei com você, que era no Leblon.
E o cara do hostel, ele chegava todo dia de manhã e falou assim, eu já conversei com o fulano aqui da portaria, ele vai me levar pra conhecer uma favela. Falei, vamos fazer uma favela tour? Eu falei, eu não vou. Eu recomendo que você não vá. Primeiro que eu não acho legal essa coisa de meio... ver a pobreza. Não sei, essa coisa de... Fetichização da eu não gosto. Humano, Eu não vejo É um sentido. estranho, é um zoológico de gente, não é bom. É tipo aquela exposição de indígena em Paris, assim, no Grand Palais. Mas também, às vezes, Nossa, você isso pode aí é olhar por outro bizarro. lado também. Talvez a pessoa se surpreenda de entender que é um ecossistema. Se for na Rocinha, por exemplo, você fica assim, o quê? Se for no Vidigal, cara, o Vidigal... Mas se você eu moraria no Vidigal. Não, mas se você me convida pra... Vamos num barzinho, que é na favela, é de boa de subir. A gente vai pro barzinho, curtir isso aqui. Agora ir lá, ver a casa... Ver pessoas, isso é eu estranho. quero, Não, eu isso acho é estranho. falta E é o que de ele queria. educação, inclusive. entendi. E eles têm todo um fascínio. Eu acho que a favela no Brasil é uma coisa meio o Soweto lá da África do Sul. É. O povo tem esse fascínio. Eu lembro a Verônica, quando eu busquei ela em Guarulhos, entre Guarulhos e São Paulo, tem uma favela. Favela. Toda hora a favela queria ver a favela. Mas enfim, voltando pro Rio, o Mate conversava com esse cara da recepção. Eu quero favela. Aí, Damião, Henrique, vamos pra favela? Eu falei assim, eu não vou, não gosto, não vejo sentido, mas se você quiser ir, vai com Deus, mas eu não te garanto. Vai em paz, que Deus te acompanhe. Depois o cara da recepção morava, não lembro qual favela, se era o Vidigal, não lembro. Eu sei que ele pegou meu amigo italiano umas 9 da manhã, sumiu com esse meu amigo não voltava. E o Mate estava sem chip no celular. Eu tinha só o BlackBerry. Ele só BlackBerry, ficava vamos chamar no- aquele negócio que fazia esse barulhinho? Nextel. Ele só Do menino ficava da no recepção. Wi-Fi. Nextel. E eu usava o Nextel da recepção do hostel. 10 da noite, meu amigo não voltava. Eu falei, puta, eu já tava pensando como é que eu vou contar para a mãe do menino Que eu deixei morreu, ele, né? Aí o cara me atendeu no coisa e falou assim, o gringo agora é meu, não te devolvo. Eu falei, o quê? Ele riu, calma, nós estamos descendo. Ó. Meu amigo chegou... Muito feliz! Não, eu gelei a espinha. Muito bom esse que ele falou, velho. Aí meu amigo chegou, Meu Deus, ele deve ter encantado. morrido, assim. Foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida, não sei o que. Aí eu vi um cara numa moto com um fuzil e não sei o que. Eu falei, Meu, que coisa legal que você viu. Que divertido. não é um filme isso, cara. E aí É ele real. encantado. Tem foto que ele bateu das galinhas na rua, não sei o quê. E aí eu comprei obras de arte. Aí não enganaram ele lá. Ele comprou umas cascas de ovo, assim, que saiu um pezinho de galinha. E ele pagou, tipo, 50 Do que euros. a Cidade de no negócio. Deus, a referência, Ele é era o arte, brinde, faz é arte, arte. Meu Deus. Pois é, mas eu acho que tem também... Tem lugares que são chocantes, que são mais seguros do que a gente imagina. Sim. Mas tem riscos que, pô, não vale a pena correr, né? Você absolutamente pega gringo. E eu fico pensando também, que tipo de... O que você está querendo ver exatamente? Acho que é porque é tão distante da realidade deles entender como é que uma pessoa vive numa casa que são 3 paletinhas de zinco, mas também entender que ali existe... É uma periferia em muitos lugares. A favela se desenvolveu a ponto de ser uma periferia num morro só. Nada mais que isso. Em alguns lugares é assim. Mas é um tipo de turismo que fazer sozinha, jamais eu faria isso. Mas eu subi o Vidigal, mas com amigos cariocas, pra ir na pedra no Morro Dois Irmãos. E aí, quando a gente chegou lá, deu 5 minutos, fechou todas as nuvens, não dava pra ver nada. A gente teve, tipo, muito pouquinho tempo de vista, incrível a vista lá de cima. De repente, ela fechou e era dia de São Jorge. O São Jorge é muito forte no Rio, padroeiro e tal. Não, é São Sebastião que é o padroeiro, mas São Jorge é muito... São Jorge é muito, muito forte lá. Tem essa crença muito forte. Tem muitas pessoas que são devotas. Então, tinha fogos. E aí, eu tava com esse meu amigo e a gente falou que é fogos, será? E aí, tinha uma família. Tinha um cara lá. Você pensa no estereótipo do traficante? Um cara grande, com a correntona de ouro, sentado com umas crianças, a esposa, provavelmente, não sei. Uma criançada lá, eles estavam fazendo a mesma coisa que a gente. Aí o cara falou assim... Pode ficar tranquilo, tá apaziguado. Eu olhei pra cara do menino e falei... Você ficou em paz, eu né? sentei na pedrinha, fiquei paradinha, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu nunca vou saber se aquele cara era o cara do se ele morro, tava falando ou se ele tava, tipo, vamos dar uma zoada Aham. nessa garota aí, que, entendeu? Com esse sotaquinho de Campinas. Mas o Rio de Janeiro, eu já passei um carnaval lá, que eu fiz um carnaval de bloco de rua. Foi super legal. Maravilhoso. E eu vou voltar ao Rio de Janeiro. Eu acho que todo brasileiro, qualquer ser humano vivo nesse planeta, deveria fazer desfilar na Marquês de Sapucaí. Eu nunca fiz isso. Ano que vem eu vou fazer. Tá no minha lista. Vamos. Então vamos. Falando Sabe, sério. uma fantasia. E é mais qualquer barato do que eu imaginava. Eu achava que era muito mais caro. Lá na Visconde de Pirajá, em Ipanema, Você que tem vai uma resolver isso, loja. então. Então beleza, eu vou resolver real. Eu tenho muita vontade. E Vamos? você tá falando...
Bora? Ah, a cara dele. Foi uma tanga de e lápis, penas. assim, Uma com tanguinha penas e na penas. cabeça. A gente Não tem ensaia. vontade, acho massa. Eu acho Desfilar que deve ser muito impressionante. legal. Dizem que a bateria, o som, assim, é uma coisa surreal. Mas você tá falando desse negócio O de... ensaio de escola já também é... Ah, eu já fui em quadra. Já fui também. Eu gosto Muito de uma legal. rodinha de E na samba. quadra. É muito muito... legal. Não, roda de samba é uma É coisa. outra coisa, Ensaio é. de escola de samba é o... Gafieira sim. é muito bom de ir no Rio também. Também. Pena que eu não sei te indicar. O que é porque eu tava- gafieira? Gafieira é um samba onde as pessoas vão para dançar. Ah, tá. É um samba mais tradicional. Mas pode ir só pra ver? Pode. Ah, tá. Então só Claro A cerveja é Eu barata, não vou o lugar dançar. normalmente são casas antigas super legais Uhum. e as pessoas são locais e tem até, sabe, banda com metais. É muito bom. doido, é muito Eu doido. levei 2 amigos gringos que são amigos de um amigo nosso em comum, do Assis. Uhum. O Assis mora em Los Angeles e tinha 2 amigos viajando lá Tá a bem demais o trabalho. Assis. Tá maravilhoso. E aí ele falou, eu tô com 2 gringos aí que estão querendo sair, quando eu morava lá, e estão meio com medo, você pode ser babá deles? Posso. Você levou eles lá? Levei. E eles eram o irmão e irmã. Uhum. Eles eram lindos. Pensa um povo bonito, parecia assim, tipo, muito diferente. E Padrãozão, padrãozão Gringo. gringo. E bonitos e tal. Eles estavam deslumbrados com a Lapa, porque a gente podia beber na rua. E eu nunca tinha me Nossa, ligado é que beber verdade. na rua é uma coisa incrível na não visão pode. deles. Beber na E praia. na praia? É. Né? Beber na praia, beber na rua. E aí a gente entrou na gafieira e eles acharam que tiraram milhões de fotos, não sei o quê, e viram as pessoas dançando samba. Que horas fecha aqui? Como assim, que horas fecha? Não- como assim acaba, fecha? é Vai. rua, né? Como assim não fecha? Vai a hora que o dono quiser. Não tem um curfew, não tem um horário de Não fechar. tem. A menina abriu um sorriso, ela tava no paraíso. E a Lapa, é cara, triste, a Lapa é um lugar da noite no Rio, que é um lugar que você pensa assim, o gringo vai chegar aqui, ele vai achar sujo. E aí você vai ver uma patricinha do Leblon do lado de um cara, de um morador de rua, imundo, e é uma miscelânea, uma coisa A Lapa louca. é muito legal. Só que o gringo fica assim, é muito interessante legal. olhar Eu o tenho uma amiga- deslumbramento com as coisas. Igual a gente fica deslumbrado com as coisas deles. Então é isso, né? Você vai pra sair do seu lugar e olhar outras formas de viver, aquilo te dá acende uma coisa dentro de você. É muito legal ver isso na cara das outras pessoas também com o nosso lugar. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela é alemã, mas o pai dela também se deu bem nas relações internacionais igual a sua irmã. Ele virou diplomata em vários países. China, hoje em dia ele mora em Cuba. Que legal. E ela nasceu em Singapura, mas morou muito tempo na Áustria, na Alemanha. E aí ela veio parar aqui em Uberlândia, na escola que eu estudava, tinha um programa de intercâmbio que sempre vinha muita gente. Então já veio indiano, já veio um cara do Zimbábue e ela. Que demais. E ela apaixonou no Aqui. Brasil, Aham. em Uberlândia, mas ela tem, tipo, uma vivência, assim, ela tem uma vida no Rio de Janeiro também. Então ela vive lá um tempo, Que vive legal. aqui e vive em Cuba de vez em quando. Ela foi pra Cuba esses Esse negócio dias. que eu te falei da Dinamarca foi um colega intercambista. Ele virou meu irmão durante E um ano. ele, qual que é o melhor lugar do mundo pra ele? Tuiutaba. Olha aí. E ela é uma pessoa assim Ituiutaba, que ela ele tem a ama mesma... Ituiutaba. Que isso, não. Aí Eu eu juro Aham. por Deus. Ele levou uns gringos. Uma vez chegou uma caravana de dinamarqueses em Tuiutaba. Trouxe Ninguém entendeu pessoas, nada. entendeu? Olha como aqui é bom. Olha que legal, que lugar incrível. É perspectiva Levou e ele pra comprar pão lá na Napoleão Faz Sol. Tá ligado? É, foi isso. é isso. É... Mas, ó, por exemplo, eu fui pra Tailândia em algum ano aí, 2020, 2019, não sei. E eu não esqueço de Bangkok, é um choque. É uma das cidades que eu fiquei mais chocado. Eu tenho até medo de voltar lá, apesar que eu quero voltar. Mas é chocante, assim, porque ninguém fala português, aquela letra... Ninguém fala inglês, ninguém fala nada. Desculpa, inglês. Eu ia Ah. falar inglês. Ninguém fala inglês. O alfabeto, você não consegue adivinhar o que está escrito. As pessoas têm medo de Tipo você. hieróglifo. É surreal, assim. É outra letra. As pessoas assim. têm medo de você. São Ah, ótimos, sim. queridos, mas eles têm medo, né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que um dia a gente acordou, tem o templo A, B e C, que eu não lembro o nome. Vamos lá, vamos. É impressionante, é exatamente impressionante como a gente espera. Só que de um templo para outro, a gente precisava pegar um Uber, um negócio, e não tinha. Tinha táxi. E não tinha como falar... Eu falava Nossa, pro que horror. táxi, vem cá. Aí eu mostrava no celular aqui, ele falava na língua deles, em tailandês, né, que eles falam. Aí eu falava, this place. Aí ele, e fugia. Todo mundo fugia. Aí eu falei assim, quer saber? Olha aqui, no Google tá falando 15 minutos. Vamos a pé? Vamos. Um calor, que lá é quase o mesmo meridiano de Manaus. Então, um calor Nossa úmido, assim. Senhora. Eu nunca senti tanto calor na minha vida inteira como lá. Aí é uma cidade com trânsito caótico, igual você sabe, cheio de tuk-tuk e tal. Só que a gente foi a pé. A gente saiu de um templo super lindo, de ouro e não sei o quê, e todo super bem conservado, um patrimônio muito bem cuidado.
E fomos andando. Pelo caminho, tinha não é muito diferente do centro de São Paulo, assim, meio degradado, assim. Só que aí tem uns canais. E eu lembro, uma ponte curta, devia ter no máximo uns 9 metros, uma pontezinha assim, num canal bem estreito. Eu olhei pro lado, as casas, as construções chegavam bem perto desse rio. Quando eu olho lá no meio, tinha tipo um entulho de lixo. Tô te falando isso porque eu achei incrível, assim, eu assustei, mas eu achei incrível de ver. E tinha um lagarto. Lá em Bangkok, tem uns lagartos do tamanho de jacarés do Pantanal. Eita, Na tipo cidade. de Komodo? Menor um Se é pouco. dragão de Komodo. Não, É. não chega. O Komodo pesa mais de 100 Komodo quilos. alimenta. né? Que É aquele um que jacaré. tem lá na praia. Nossa, jaguatirica morreu. Não, jaguatirica é gato, você tá falando de Mas TU, lagartão? esse lagarto, ele come rato, ele se alimenta de rato. Ele é grande, a boca dele abre como Pra um caber jacaré rato. médio, assim. Aham. E eu olhei aquilo, tava lá ele tomando sol gigantesco. Eu falei, olha isso! Aí fiz umas fotos desse lagarto e tal, não sei o quê. Fomos dando outro lagarto. A cidade é infestada de lagarto. Ai, você tava sem... E eu ficava olhando. Não, mas De eles não atacam bermuda. a gente, não. Aí eu fui procurar na internet. Quem quiser ver isso, pode procurar no YouTube Ataque de Lagarto em loja de conveniência. Ah, legal, você foi ver. No YouTube, eles invadem as lojas e roubam E rouba e sai correndo. Ruffles. É. Ah, tô ligado. E eles Caraca. são gigantes. Você vê eles subindo assim com o rabo, dá 2 Ah, metros. eu já vi. Tem, eu vi. E tô dizendo assim, agora refletindo sobre os meus É amigos um gringos querendo ver arrastão a de favela, lagarto, tá ligado? é a mesma coisa, É né? um a mesma fetiche pra uma coisa diferente, que é ao Eu não mesmo fui tempo atrás, foi sem assustadora. querer, eu queria ter É. ido de táxi. Que Mas doido, eu achei gente. encantadora a pobreza. É muito louco. E às vezes nem precisa ser uma coisa que é chocante no sentido de pobreza. Eu lembro quando eu vi uma azeitona numa árvore. Ah, Falei, isso é gente, legal, né? uma azeitona, isso é É. uma azeitona. Em Roma tem muita oliveira Tem pela muito, cidade. é. Na Turquia também tem. É, nas mas eu cidades fui litorâneas. zombado quando eu morava na Irlanda. Minha amiga Verônica morava numa casa que tinha uma macieira. Uhum. Muito Um dia- estranho, né? Não, e aí nós Isso não estamos tem pra jantando, a gente casa aqui. tinha muito vidro, eu olhei, vermelhinho, eu falei, aquilo É ali é pé de maçã? quê? É pé de maçã. Eu parei o jantar, o povo ficou me olhando, todo mundo gringo, eu saí, Aham. apanhei a maçã, mordi, tava meio azeda, ruim, eu encantado, porque eu desenhei pé de maçã minha infância inteira, É, nunca e tinha nunca visto. viu na vida. Aí eles Nunca começaram a viu, me né? zoar, eles falaram assim, "Nossa, que ridículo, sabe? Eu falei, peraí, você come banana? Sim, todo Então, dia. Você já viu viu uma árvore de bananeira? banana? É, uma Não, bananeira. eu falei, então, É. Dia que você vê uma Lá, jabuticabeira, né? eu quero ver o que você vai Que falar, é tá isso, ligado? né? Ele nem sabe o que é jabuticaba, essa Ah, original exatamente. Blackberry. Mas é isso, essa coisa que é óbvio pra gente não é óbvio pra ninguém mais, né? Show. Isso Exatamente. é a coisa de viajar. Ô, tem uma coisa que eu fiquei com vontade de perguntar pra você. Você teve sua primeira experiência de viajar sozinho. Você sentiu algum medo ou quando você pensa em viajar e ter aventuras mais aventurosas, você tem alguma coisa que te fica na cabeça, alguma pequena noia, algum medinho? Eu tive uma sorte muito grande nessa última viagem que eu fiz. Eu fui pra... Eu sou doido com Fórmula 1, né? Eu tô fazendo tatuagem de Interlagos, né, no braço. Não sei se dá pra ver. Olha aí, Eu já não dá tinha pra ver um visto, reparado, é bem legal. pedacinho. É, o traçado de Interlagos. Aham. Que eu sou muito fã e tal, eu sempre quis ir. E rolou o negócio de ir pro The Town antes do meio do ano, acho que foi abril que eu comprei o ingresso. Passou um mês, um colega meu que mora lá falou o seguinte: a corrida foi agendada pro dia 5 de novembro. É o dia do Enem. Aff. Eu vou. Tem ingresso aqui que era pra minha irmã, mas ela vai prestar. Você quer comprar? Meia? Aí eu falei, bora. sim. Pra caralho. E aí eu fui, beleza, fui e tal, foi maravilhoso. Uma chuva que caiu em Interlagos na sexta-feira, que assim, De novo a chuva. coisa de maluco. Não, Coitado do eu tava, Iggy. Pois eu é. tava assim, eu tinha ido pra Interlagos 2 vezes. Você podia ir pro Uma Vale no do The Town. Jequitinhonha resolver um Pra levar a problema. chuva. Então, e eu tomei assim a chuva terrível. Depois eu mostro pra vocês vídeos da chuva que teve em Interlagos, assim, eu tava no final do classificatório de corrida, então tipo, cancelou, os carros não podiam estar na pista. Emendou um lago com o outro, não era mais É. Interlagos, virou um lago só. Não, virou só Lagos. Aham. Mas nos outros dias foi Nossa. sol, enfim, foi maravilhoso. Mas enfim, o rolê era esse. E aí também, no meio do ano foi aparecendo cada oportunidade, show do Kendrick Lamar aqui no Brasil. Muito E- gosto, Henrique. Não faço ideia. O Kendrick Lamar. E aí os meus amigos falaram, vamos. Falei, vamos. Só que eu mosquei, não vi direito o dia, eu tava chegando aqui no escritório e aí eles tinham comprado. E aí eu fui ver, correndo pra comprar e tal, pista. E aí não tinha mais pista, eu peguei cadeira inferior, mas peguei, esperando ainda arrumar uma pista, enfim.
E eu comprei, era no domingo, dia 5 também. Então eu ia na corrida e no show. Uhum. E tal, foi chegando o tempo, eu fui falando assim, não dá, porque, tipo, logisticamente É são longe, lugares não muito faz distantes. sentido. É. O show era no Allianz e a corrida em Interlagos é do outro lado de São Paulo. Enfim, sei que eu não ia. No dia, voltando de metrô pra casa do meu amigo, que ele tava em Rio Pequeno. É onde ele mora lá, perto do campus da USP, que ele faz relações internacionais lá. Uhum. E eu fiquei hospedado lá na casa dele, enfim. Aí eu decidi ir, fui, paguei R$40 de Uber pra ir pro Allianz e falei, nossa, show, vou. Adorei. Foi o show que eu fui sozinho, assim. Tipo, acho que foi a principal experiência sozinho que eu tive. Que eu não tava nem acompanhado de ninguém. Os meus amigos lá na pista, eu na cadeira inferior. Separado. É bom, É. não é? É bom. É muito bom. Foi muito massa. Chorei. Em E paz, sem ninguém te julgar. totalmente. E um cheiro de maconha lá. Maravilhoso, assim. Eu tava adorando, assim, sabe? Eu nem sou maconheiro, não, mas só pelo ambiente, assim, você vê Marcou olfativamente a a experiência. atmosfera total, assim. E aí, quando eu senti que o show tava prestes a acabar, eu falei, vambora, pelo amor de Deus, senão acabou. Vambora, Igor. Assim, Vambora, eu. Igor. Isso, É. Ninguém me chamou pra ir embora, eu tive que me Então chamar é pra ir embora. isso. É isso. E aí eu saí lá fora, fui pegar um Uber, R$90. Aí eu falei, opa, R$90 vai doer. Oi. Você que vai pagar, Igor. Vai Você falou doer. isso. Aí o policial, perguntei pra ele assim, e tal, tem uma estação de metrô aqui perto? Porque se fosse 2 linhas, assim, tipo, ter que sair de uma e ir pra outra, tava tudo bem. Eu conseguiria chegar lá perto do metrô de onde meu amigo mora, pegar Uber. E aí eu cheguei na linha vermelha, que era lá mais perto do Allianz, só que eu teria que pegar linha vermelha, amarela e esmeralda. Não ia, eu fiquei com medo porque já era tipo 11h20. Uhum. Medo Não- de parar? Ou de medo Medo de fechar? parar, Mas eu não sei, aí eu já tenho que não, dar um mas Google, exatamente. Só não saber já é o suficiente pra você ter que tomar outra decisão. É. Aí quando eu cheguei lá no metrô, tinha uma fila. Porque tinha gente também saindo do show que Aham. ia fazer a mesma coisa, só que provavelmente estava hospedado em outro lugar, lá perto. E aí eu falei, caraca, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô enrolado agora. E aí eu falando, nossa, velho, deve ter até mais caro esse Uber. E tinha um parceiro que eu fui com ele, assim, até o metrô, e a gente conversando e tal. Uma E pessoa não que ia. você conheceu aleatória lá. Eu só falei assim, Tá. tô sozinho aqui, tô vendo que você tá sozinho aí, vamos lá sozinho junto? Isso. E aí ele falou, pra onde você vai? Eu já tava lá no metrô, ele tinha passe, né, que ele era lá de São Paulo. E aí eu falei, mano, eu vou pro Rio Pequeno. Tem um ônibus que sai agora pra Rio Aham. Pequeno. Eu falei, foda-se, vou. E aí eu desci lá no ônibus, era o ônibus mesmo que ia... Vi lá no Movit, né, que é o aplicativo de ônibus. Era o ônibus que ia me deixar mais perto da casa do Luizão, que é o meu amigo, que eu tava hospedado, mas ele não foi no show. E eu tive uma sorte absurda que eu não tinha nenhum trocadinho, assim, na carteira. Mas era dia de Enem, então o passe era livre. Ah, papai. nossa. Véi, eu fui sentadinho, acompanhando ali no Movit até a hora de eu chegar. Aí eu parei o quarteirão antes do apartamento dele. Foi ótimo. Esse é o maior perrengue que eu passei até agora. Espero que continue sendo por E muito tempo. aí você, quando você pensa em fazer outras viagens, o medo é de passar perrengue e não dar certo. Não, eu não sei se eu tenho medo. Pra te falar bem a verdade, Aham. eu acho que eu só... Eu acho que eu evito por uma parte de grana, uma parte só, tipo, não tem muito o que eu vá fazer. Não, muito o que vai fazer assim. Não, tipo assim, quero dizer, sei lá. Acho que só falta de planejamento mesmo. Eu não sou É. muito organizado, não. Nossa, porque, por exemplo, São Paulo é a cidade que mais tem atração Mas grátis. tem coisa pra fazer o tempo todo, né? Grátis. Eu ia Tava tendo no sábado desse mesmo final de semana o primeiro evento da Spotify Podcast no Brasil. E eu comprei o ingresso pra assistir o Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown. Ele tá com o Silvio Almeida lá, o Maravilhoso. ministro dos Direitos Humanos. E era perto, era no Instituto Tomiotaki, perto do lado de onde eu tava hospedado, na casa do meu amigo, e ele ia comigo, enfim. Só que eu jurava que era 8h30, e aí quando deu 7h30 já tinha começado. Ah, que dó. E o prédio é 7h30, lindo é. onde fica o Instituto. Não, É eu do fiquei Rui. louco com do tudo, assim, Rui. só fiquei Filho vendo dela, depois. arquiteto. Eu não assisti esse podcast. Depois, tipo assim, eu não fui assistir como é que foi. Ó, a próxima Eu vez que você Porque for a ficou São magoado. Paulo, É. se Entendi. quiser, eu te dou um checklist de institutos de arte que você não vai pagar nada pra entrar e são construções incríveis, com acervos incríveis. Eu fui agora, a última vez em São Paulo, quis ir no MUBI, que também não paga, o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia. Em frente é a casa da Emma Clabin. Ah, tem a Eva, que é a irmã dela lá no Rio. A casa, E os Clabin, uma família muito rica e Muito tal. ligada à arte E ela foi também. uma solteirona, né? Uhum. Ela, solteirona, colecionadora de arte.
pagou nada pra entrar, assim. Foi uma visita que eu não esperava. Eu fui pra ver o MUBI. O que é essa casa aqui? Vou entrar. Surreal. Não, entra total no meu orçamento. São Paulo é a cidade que mais entra no meu orçamento, que eu mais tenho vontade de conhecer, desbravar. Mas o Rio é muito né? assim também, tá? É. Tem muito, né? Muitas tem surpresas. Acho muita que o coisinha. Rio eu só sou mais preocupado com questão... Então, eu não gosto de praia. Ah, então Não precisa, entendi, entendeu? ficou claro. É, mas mas faz calor, né? É. a praia não é a coisa do Sim, Rio. sim. Não mesmo. Você fica... Eu Eu tenho gosto vezes do que eu não rolê vou todo noturno dia. do Rio. Tudo É que eu vejo é incrível. muito legal e gastronomia também. Exato. Muito bom. A praia não é a coisa. Tem outras praias que é bonito pelo visual. Sim. É interessante o estilo de vida praiano também, carioca. É. Mas tem muita coisa pra fazer no centro, muita coisa pra fazer pra lá. Impressionante. Mas é isso, você tem vontade e não tem medo? Ixi, ó. Você já Boa. você acabou de antecipar uma coisa que eu ia fazer agora O quê? pra gente encerrar, que é dicas pra juventude viajar sozinha. Então vamos. Eu acho que a primeira é encontre seus meios. A primeira é encontre Dá os seu meios. jeito. Se você não tem meios para sair da sua cidade, viaje dentro dela. Eu te garanto que uma pequena igual você falou no pesquisa você vai começo, né? discutir, né? Você vai descobrir histórias legais. Segundo, faça suas economias. E se o destino que você quer ir, ele custa mais que você pode agora, põe uma meta, põe um tempo aí que você chega, É. sabe? Chega. Antes que você espera, você Eu faço chega. caixinha no Nubank. Isso, É, perfeito. claro. Já tá meio caminho andado. Então, sempre fui faça a desse. caixinha, esteja atento a promoções e oportunidades. Se você quiser abrir mão de viajar sozinho, viajar com mais gente pode ser mais econômico, porque você vai dividir muitas coisas. Sim. Enquanto você é novo, aposta em abrir mão de alguns confortos, por exemplo, como ficar em hostel, porque o que você vai ter de desconforto, você vai compensar em experiência, em história pra contar, em contato. A gente espera que nenhum casal de idosos espanhóis transem embaixo de É. você. Não eram idosos, não, eles eram lindos. Ah, é? Pô, meu Pena Deus. que a luz tava apagada, tô brincando. É. Não tô brincando, não, tô falando sério. Tô brincando, não tô, não tô sei, falando tô sério. confuso. Acho que eu tô falando sério. Mas entenda pra onde você tá indo, por que você tá indo, e vai, só vai. Isso é bom. Entenda, de novo, que tipo de risco que você corre e o risco é pequeno. Esteja Sempre dá atento. certo. O benefício dá. sempre O vale a benef- pena. Muito, sempre vale a pena. Até quando é ruim, é bom. Se a viagem dá isso. errado, tem história pra contar. Tem história pra contar. E são histórias que vão ficar com você pro resto da sua vida. Muita coisa vai passar. Você já deve ter visto algum vídeo de TikTok. Eu nunca mais vou ter 22 anos e passear sozinha pelo, sei lá, Barcelona. Eu nunca mais vou ter essa idade e essa oportunidade. Então, acho que aproveita enquanto você tem uma sede de mundo que depois, quando você vai ficar adulto, ela vai ter que dar lugar a outras coisas, outras tem uma responsabilidades. E viajar não é lazer puro, ela forma você. Caráter. Enquanto ser humano, enquanto profissional. Eu acredito que o profissional que eu sou hoje é muito Não é baseado muito. na estrada que eu rodei na minha vida, assim, nas referências que eu tive, nas experiências que eu vivi, sabe? Pra tudo. Essa coisa de te tirar do lugar te engrandece, te torna uma pessoa mais consciente. Show. É isso. É isso. Obrigado. Mete o pé. Conta com a gente, tamo junto. É nóis. Um abraço. Qualquer dica que você quiser, eu tenho trelos organizados. Ah, peraí, vamos lá. Deixa eu indicar fazer o serviço. Sigam @outrosroteiros. Opa! Isso. Que é o perfil da Gabriela Alvarenga, um belíssimo perfil para conhecer o mundo. A Gabi tem um texto delicioso, ela é ótima criadora de conteúdo, recomendo. Ai, que lindo. E meu projeto só existe porque existiu o Blog O Rumo. blog Rumo. O finado... O finado blog blog Rumo ainda Rumo. existe, sabia? O Henrique ele vai se Só que eu não aposentando aos posto. poucos. Ele vai... Não, sabe por quê? Só para encerrar, eu parei porque férias virou trabalho para mim. Ah, sim, eu profissionalizei de um nível eu que não... eu comecei a viajar a convite, eu fui pro Japão convidado pelo governo do Japão. Na hora que eu via minhas férias, Não tinha eu férias, trabalhava. né? Mas esse é assunto Por para outro favor. podcast. Ai, eu quero saber. Isso é Não, podcast. tem Nossa, muita você vai me história. contar. O meu projeto ele é uma válvula de escape criativa. Eu já fechei algumas parcerias muito legais, mas ele nunca virou a minha vaca leiteira. Ele nunca virou Entendi. nunca O meu, quando- cheguei nesse O ponto meu, aí. quando começou nunca a dar pagou dinheiro, eu contas. parei. É, O meu começou, exatamente. eu comecei a vender anúncio. Eu lembro que o Passagens Imperdíveis estava começando, eu fazia propaganda, fazia uns publis e tal. Só que isso me consumia muito tempo. É. Eu era todo dia, depois chegava do trabalho da SIC, terceiro turno, férias, mochila. E na época não se produzia como a gente produz hoje, só com o celular. Sim. Minha mochila pesava 15 quilos. Nossa. Ele tinha Era um canopla, cara. Ele Era um tinha uma coisa de pôr no inferno. microfone. Sim. Era chique Eu o não negócio. quero, eu tenho Era trauma. cheio de negocinho. Eu quero só agora o Instagram de arquitetura, Mas enfim, ó. @hdamião. Me sigam Sigam também. o H Damião.
Quem Isso sabe, é uma coisa muito isso, né? A gente se inspira pelo mundo e inspira outras pessoas. O Henrique inspirou o meu projeto, quem sabe a gente inspira você nos seus. E o projeto de arquitetura do Henrique também inspire outras pessoas a fazer outro tipo de viagem, uma viagem olhando arquitetonicamente. E é isso, é o que o mundo causa na gente, o que a gente faz com essas histórias depois. É isso. É nóis. É nóis. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau!